Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aqui a mais essa série de lives do Start a Proteção. Hoje com um convidado muito legal, que eu gosto muito, professor Mestre Reginaldo. Esperar o pessoal já ir entrando aí para convidar o Reginaldo também. E vamos falar um pouquinho aí de proteção. Venho agradecer também as pessoas que estão compartilhando nossa live aí. Se puder compartilhar, tem um aviãozinho aqui embaixo, passar para os amigos aí, para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre proteção. Vou chamar o professor e mestre Reginaldo aqui. E muito obrigado a todo mundo que está participando. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. Sei que o pessoal vai estar chegando por agora. Vou chamar o Reginaldo aí e guardar mais um tempinho até o pessoal chegar. E vamos falar um pouquinho aí sobre proteção. O Reginaldo conhece bastante. Vou convidar você aí agora, Reginaldo. Vê se deu certinho aí, por favor. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Oi, Fabinho. Boa noite, tudo bom? Ótimo, o pessoal tá entrando aí, 19 horas, sempre pontual nós, mas o pessoal vai chegando, fim de expediente, sem pressinha, mas vamos que vamos, falar um pouquinho aí. Queria que você fizesse uma breve apresentação aí pro pessoal, quem que é o Reginaldo, contar um pouquinho aí sobre você. Perfeito. Consegue me escutar, Fabinho? Consigo, tá ótimo. O pessoal aí tá escutando, tá tudo beleza? Quem puder falar que tá tudo ok, o áudio também, por favor. É porque o meu áudio não estou conseguindo te ouvir pelo microfone aqui, mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí, Fabrini, pelo convite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhar o nosso bate-papo, né? Eu queria começar essa nossa conversa deixando assim, clareando um pouco sobre quem é o Reginaldo. Muitas pessoas, às vezes, fazem curso comigo e depois do curso, às vezes, me ligam encaminhando uma pergunta. E aí, quando eu respondo, a pessoa fala assim, nossa, mas eu jamais imaginei que o senhor poderia um dia me responder aqui pelo WhatsApp. Então, assim, cria-se, às vezes, uma barreira, uma visão de que o Reginaldo é o único sabedor de proteção no Brasil ou no mundo. Nada disso. É importante deixar bem claro que a proteção é um assunto que me motivou muito, me motiva cada vez mais. A cada projeto a gente aprende, a cada curso que eu ministro eu vou aprendendo um pouco mais, porque isso dá um start, né? Vou aproveitar o próprio nome aí da nossa live, isso dá um start para que a gente esteja sempre procurando conhecimento, né? E a minha história com proteção começou bem lá atrás, lá por volta do ano 2001. Eu trabalhava no escritório de projeto em Belo Horizonte, e o meu chefe, um dia o chefe virou para mim e falou assim, olha, nós vamos começar a mexer com proteção. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Na realidade, no tempo de faculdade, né, me formei na PUC em 1991, eu saí da universidade, não se falava em proteção ainda, mas eu já tinha visto na biblioteca livros que falavam lá sobre proteção aderente, né, para pontes. Eu já sabia que eu tinha uma noção de que proteção era usada apenas para obras de arte. Tá? E aí, ele virou para mim e falou assim, então agora nós vamos mexer com proteção. Aí comprou lá uma licença do TQS, colocou na minha mesa, eu abri lá, fiquei todo empolgado de trabalhar com aquele software novo, que até então o escritório trabalhava com um software que não era brasileiro. Eu fiquei muito empolgado com aquilo, comecei a estudar, ler o manual, mas eu tive muita dificuldade naquela época. Por quê? Sozinho eu não dei conta de aprender o assunto. Procurei muitas pessoas que sabiam, mas não tinham boa vontade para ensinar. E aí eu virei para o meu chefe e disse, olha, infelizmente eu não dou conta disso, eu não quero mexer com proteção. E é um assunto que me causa medo, então não quero. Mas aí, então, o que ele fez? Ele teve que contratar um outro colega que já sabia, e aí eu fui só apenas acompanhando ali o desenvolvimento do projeto. Pois bem. Mas a própria vida foi me levando por caminhos ali que vira e mexe o assunto proteção chegava até mim. Então não tinha como fugir. Né? E aí, como eu falei, eu formei lá em 91, passou-se alguns anos, lá em 2006 eu resolvi fazer um mestrado, porque eu precisava de ter mais... eu senti falta de conhecimento teórico para poder fazer projetos mais desafiadores.
Então, a proteção não entrou ali na minha pesquisa de mestrado, mas querer aprender um pouco mais sobre engenharia de estruturas foi o grande objetivo, né? E aí, então, como eu te falei, o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, mas o momento que me fez perder o medo da proteção foi um dia que eu, desenvolvendo um projeto de uma casa de alto padrão até em Belo Horizonte, lá na Praça do Papa, o cliente virou para mim e falou assim, olha, esse pilar que está aqui no meio da minha sala, eu não quero, eu vou tirar ele, porque eu quero um vão de 11 metros, um vão livre de 11 metros, para poder colocar na porta de vidro que eu quero enxergar Belo Horizonte aqui de cima. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele falou comigo assim, mas eu não quero vidro metálico, não. Dá seu jeito aí. Bom, então a hora é agora. Ou vai ou fica para trás. Né? Fica desatualizado. Aí todo aquele conhecimento que eu tinha ali, tudo que eu já tinha estudado de proteção, o que eu fiz? Agora eu vou encarar. Né? Fiz todos os cálculos ali na mão, fui criando planilhas, fui conferindo os resultados. Então projetei uma viga para ele lá de 11 metros. Era uma viga assim, biapoiada, então acaba que é um pouco mais fácil, né? Que você tem um traçado de cabo mais fácil. E aí fiz o projeto, detalhei, mas com muito medo, sabe? Mas está lá até hoje, funcionou, quer dizer, não teve nenhum problema. Então, eu acho interessante contar essa história, porque o que acontece? Muitas vezes, pessoas que vêm fazer curso comigo têm esse medo inicial de proteção. Né? Então, como eu falei, eu comecei numa época que você não encontrava muita gente para explicar, ou pessoas de boa vontade. Hoje, não, graças a Deus, no Brasil, a gente tem vários profissionais, grandes nomes da engenharia, estão ministrando os seus cursos. Eu até digo muito para o pessoal, gente, não faz um curso só, não. Façam todos. Porque cada professor tem uma maneira de ensinar. Né? Tem uma experiência, tem uma técnica de ensinar, tem uma maneira. Então, isso é importante, porque você vai acrescentando informações. E é o que eu digo, a cada curso, a cada projeto, a cada consultoria, eu aprendo um pouco mais e aquilo que eu não sei, eu pesquiso. Né? E hoje no Brasil, então, a gente tem grandes professores, a gente tem livros escritos por colegas brasileiros, né? A gente tem muita fonte de pesquisa. Então, é um caminho que está mais fácil hoje para quem está querendo começar. Agora, esse medo inicial, a pessoa que faz um curso, ela precisa de ter, vamos dizer assim, um tutor, um colega que possa acompanhar. Né? Porque senão, realmente, esse medo vai existir. Mas ele some a partir do momento que você faz o primeiro projeto. Você fez o primeiro projeto, você enviou para a obra, aí se você acredita em você mesmo, né, tem que continuar sempre acreditando e bola para frente. Vamos fazer sempre com proteção. Muito bom você compartilhar isso aí, Reginaldo, porque a gente vem falando um pouco do mercado brasileiro, é até legal você trazer do software, TQS e tudo, que a gente o Brasil hoje ele está virando, assim, não digo que ela é referência, mas está chegando a virar referência na proteção, igual nos Estados Unidos. Então é muito legal ter pessoas como você. Hoje a gente tem muito conhecimento, antigamente não tinha, né? Igual você falou, na época era difícil, a gente custava achar, e é muito legal, porque eu queria até que você explicasse um pouco sobre seus cursos, como começou essa ideia, porque, querendo ou não, é um mercado novo e ele ainda, eu digo que é assim, um grão de feijão, perto de um mercado que ele pode crescer muito, ele está crescendo. Se você for pegar no ano passado, assim, todas as empresas, todo mundo, acho que até vocês aí em consultorias, projetistas, têm aumentado muito o volume. Então, eu queria que você contasse, assim, um pouquinho de como começou essa trajetória do Reginaldo aí, como foi essa parte de curso, como que você foi modulando até isso aí, por favor, para o pessoal entender. Quando eu fiz o mestrado, muita gente me perguntou, mas você vai fazer mestrado porque você quer ser um professor? Na época, eu não pensava nisso. Na época, eu queria buscar pesquisa, conhecimento. Mas acabou que uma coisa veio ajudando a outra. Né? Então, quando eu comecei, eu tinha um domínio maior sobre o TQS, eu comecei a aprender proteção com software americano, e aí um belo dia eu também tive muita dificuldade, né, porque era norma americana e tudo mais. E aí quando eu passei a ter um domínio do TQS, já tinha um domínio ali sobre como proteger, né, como fazer um projeto de proteção, eu falei assim, bom, agora eu preciso de passar esse conhecimento para frente, né, porque um dia ou eu vou para andar de cima ou eu vou para andar de baixo, mas eu tenho que deixar alguma coisa aqui, né. O que eu fiz? Eu liguei lá para o Guilherme Covas, um dos diretores da TQS, e falei, olha, Guilherme, eu estava querendo dar aqui uns cursinhos aqui em Belo Horizonte, você autoriza? Vai. Por que não, além dos cursos, por que não também ser o nosso representante? Que Minas Gerais não tinha. Né? E aí estabelecemos uma parceria ali que vem desde 2018.
E aí, o que aconteceu com os cursos? Um belo dia eu liguei para o Eugênio Calduto, né, e eu falei, olha, Eugênio, eu tenho aqui um conhecimento em proteção, eu queria passar para frente, eu fiz aqui um programa, tal, o que você acha? Ele falou, eu vou te indicar, eu vou te recomendar você bater um papo com o Daniel Garcia, lá da Bel, do BK. Né? Então, liguei lá para o Daniel. Mas o Daniel falou, olha, eu vou te passar o engenheiro Romário de Souza, né, também aí de Belo Horizonte, ele é o que cuida dessa área aí de divulgação da proteção, treinamento e tudo mais. O Romário foi super receptivo, quer dizer, é um engenheiro novo, com grande visão, né? Hoje nos tornou um amigo nosso em comum, e ele de imediato disse, olha, tá top aí, vamos fazer um curso sim, eu disponibilizo aqui as instalações da Bel, aqui em Contagem. Então fizemos o primeiro curso em 2019, foi julho de 2019, fizemos uma turma presencial, foram 2 dias, e o objetivo do curso era o chamado hands-on, né? O pessoal levava o notebook, eu ensinava ali a teoria e a prática utilizando a ferramenta TQS. Pois bem, e aí no mesmo ano, a gente fez em novembro uma segunda turma, no ano seguinte, 2020, começou a pandemia, aí todo mundo teve que parar. Então, o que eu fiz? Eu entrei de novo em contato com a TQS e falei, olha, conversei com a Luana, né, que é a pessoa responsável pela elaboração dos cursos da TQS. Eu falei, é muito boa essa ideia, já tem um tempo aqui que a gente não está ministrando o pretendido, mas vamos fazer um projeto piloto, vamos fazer uma live, uma webinar, foi batizada de webinar, né? Escolhe um assunto aí para você falar. Olha, então, eu vou falar sobre forças de alívio de proteção. Eu vou passar para a pessoa o que é um conceito. Né? Então, fizemos ali uma gravação de 1 hora, ficou disponível aí tá no YouTube da TQS, e essa informação hoje ajuda muito quem está começando. Então, o que eu quero dizer com isso? O assunto de força de alívio, o importante para quem está começando é entender que a proteção nada mais é do que um carregamento. É um caso a mais de carregamento que você informa para o seu programa que você quer que ele considere. Né? Porque você tem ali no programa o seu carregamento de copo, que todo programa calcula de forma automática, em função das dimensões da peça. E tem carregamentos que você fala, olha, eu quero considerar aqui nessa laje 200 quilos por metro quadrado de carga permanente, eu quero considerar 200 quilos por metro quadrado de sobrecarga. Né? Mas então você fala para o programa também que você vai colocar um carregamento de proteção que recebe nos programas o nome ali de força de alívio, força de equilíbrio. Esse carregamento, o carregamento permanente ocidental, que você impõe uma carga, no caso da proteção, você define esse carregamento com força, com intensidade de força, ou seja, se uma cordoalha hoje, né, hoje a gente tem com facilidade no mercado, um aço CP190, um CP210, e esse aço, cada um deles ali vai ter uma bitola de 12,7 milímetros, 15,2. Cada cordoalha daquela pode ser aplicada uma força. Então, veja bem, se você vai tratar uma faixa de uma laje ou uma viga, e você fala assim, vou colocar nessa viga aqui ou nessa laje 10 cordoalhas. Se em cada uma você pode aplicar 15 toneladas, você vai ter 150 toneladas. Mas esse carregamento vai ser transferido ali para o programa, para o equilíbrio dos carregamentos, vamos chamar assim, dos carregamentos externos, né, que estão ali de cima para baixo. Como é que você define esse carregamento? Com um desenho de cabo. Então você precisa, para aplicar nesse carregamento, informar para o programa qual é a força que você quer aplicar, né, em função do tipo de aço que você está usando, e como é que você vai posicionar esse cabo dentro da sua peça. Porque, veja bem, você pode fazer uma proteção com cabo reto, passando pelo centro de gravidade da seção transversal. Então, se você pensa numa laje de 20 centímetros de espessura, metade ali da altura dela é 10 centímetros. Você pode passar um cabo reto ali com 10 centímetros de ordenado o tempo todo, né, do início ao fim. A gente vê muito isso em elementos pré-moldados. E muitas das vezes esse cabo reto, ele tem uma excentricidade, correto? No caso de uma laje protendida, de uma viga protendida, você vai usar um cabo com traçado parabólico. E aí entra o porquê disso. Né? Se você pensar que você olha para um diagrama de momento fletor, de uma laje, de uma viga, você tem um traçado parabólico. A maioria das vezes, né? Porque você pode ter uma carga concentrada produzindo um outro diagrama, um outro desenho de diagrama. Mas, enfim, se o usuário pegou
se quem está interessado em aprender proteção fica com essa dúvida, como é que o cabo é colocado dentro de um elemento? Como é que é esse traçado para formar o carregamento? Basta ele olhar para o diagrama de momento fator. Ele já tem a resposta ali. Né? Então, uma vez que ele define força e traçado do cabo, que a gente chama de perfil, pronto, ele definiu para o programa um carregamento. E aí vem a gente vai comentar mais à frente aqui, que é a etapa de análise. Isso é muito legal você trazer, eu até indico aí, depois se o pessoal quiser, pegar esse link no YouTube dessa aula do Reginaldo, que é gratuita, tá lá, que eu já assisti, ele explica de uma forma bem clara. Isso aí ajuda muito, assim, para a gente abrir a mente, igual você falou, a gente tem que fazer muito curso, estudar, as pessoas têm que se atualizar aí, é importante tanto para o lado de projeto como de execução, assim, e até bom para a gente já começar a adentrar, que você já foi falando alguns pontos de proteção, acho que a gente começar a adentrar, acho legal a gente fazer um comparativo, assim, um bate-bola. Vamos falar da laje protendida, da concreto armado e concreto protendido, assim, às vezes pegar uma estrutura, uma laje lisa, como você achar melhor, para a gente dar uma pincelada para o pessoal e dar uma entendida, assim, a diferença, né? Hoje você vai começar, se você pensa em fazer um projeto de... Falar em concreto protendido não é deixar de falar em concreto armado, né? Na realidade, você continua tendo concreto armado, mas que tem um caso de carregamento ali, cujo objetivo dele é aliviar um pouco da carga permanente, correto? Mas bem, então numa estrutura de... Você vai fazer um projeto de arquitetura, você tem lá uma sala que tem um vão de 4 metros. Será que justifica para atender? Não justifica. Né? Então, eu posso fazer um projeto então com laje pré-fabricada, ou laje maciça, mas no momento que aquela arquitetura que já te traz uma concepção mais arrojada, né? Precisa assim, um vão de 6 metros, 6 metros e meio, 7 metros, você já pode começar a pensar numa proteção. Aí muita gente fala assim, não, mas então eu não preciso de protender, eu vou usar uma laje nervurada. Ok, é uma boa solução. Mas você tem também a laje nervurada protegida, que vai te vencer também um vão maior. Agora, o grande objetivo da proteção não é só vencer grandes vãos. Né? O objetivo da proteção é você ter uma peça com uma seção transversal, evitando ali uma fissuração. Você vai ter uma seção transversal comprimida, você vai reduzir o seu risco de fissuração, automaticamente você tem uma peça, entre aspas, com uma inércia maior. Né? Então, são essas grandes vantagens aí de você migrar, às vezes, do concreto armado para o concreto protendido. Você vai trazer um diferencial para o seu cliente, você vai permitir que os arquitetos tenham essa liberdade de criação, né? Porque a proteção trouxe para a arquitetura uma liberdade muito grande de criação. Antigamente você fazia projeto, já fiz muitos, você fazia parede em cima de parede. Né? Então você pegava um pilar na fundação, você levava o pilar naquela prumada até lá em cima. Hoje não, você faz um pilar na fundação, vai na primeira laje, da primeira laje já está em outra posição, né? E ali você pode fazer um pilar, nascer numa laje, pode protender essa laje. Então você tem uma liberdade de criação muito grande. Isso é muito legal você trazer que, inclusive, eu já estava na obra, um cliente até perguntou, o que você acha da laje concreto armado e protegida? Eu falei, tem as vantagens, e ela tem que ser colocada no lápis, né? Porque a gente tende a não ter um apontador na obra para pegar todos, quanto que eu gastei de forma, quanto que eu estou gastando de recorte de forma aqui, meu funcionário, dobra do aço, né? Tá ali fazendo a dobra, os armadores. E assim, a velocidade do escoramento também, que muita gente fala, que a gente usa um jogo de escora e um de reescora, né? Que a gente pode protender, só deixa lá reescorado e passa o jogo para cima. Então, tudo isso tem que ser calculado, pilares. Eu acho assim, a fundação, você deu uma fala para a gente nisso tudo, a gente completando aqui, eu acho muito legal, até para você trazer assim, muitos clientes ficam perdidos, assim, por que escolhe a proteção? A partir do momento, assim, como que um cliente chega, como que ele vai falar assim, por quê? Qual que é o sentido de dar um projeto protegido para ele, assim? A partir do momento, igual eu falei, a partir do momento que ele começa a ter vãos maiores, né, passou de 6 metros e meio, você já pode pensar numa proteção. E aí, aquilo que você falou, você vai ter uma economia de forma, porque você pode projetar uma laje totalmente lisa, né, apoiada diretamente ali, ela vai estar apoiada diretamente sobre os pilares. Alguns arquitetos gostam de fazer no contorno da laje uma viga, até para servir ali de empunhamento da alvenaria, de encaixe da esquadria. Né? Mas
ela pode ter a borda totalmente ali sem viga nenhuma. Então, você ganha uma rapidez de execução muito grande. Né? Além disso, a proteção ela vai permitir, você pode fazer um projeto calibrando ali a proporção entre a armadura ativa, que seria o cabo, e a armadura passiva, numa proporção que você chega até numa armadura passiva mínima. E com isso você tem uma economia de aço ali, um CA50 muito grande. Né? Então você passa a ter uma série de fatores que vai conduzir, como você falou, tem que pôr na ponta do lápis. Mas que a proteção é muito mais competitiva, isso não tem dúvida. Né? E ali uma coisa que eu acho que de vez em quando você até posta aí no seu Instagram, a questão de vagas de garagem, né, Fabinho? Aquela questão de você ter uma vaguinha ali de 2,30 m, 2,40 m, ou seja, quem não tem carro aí com direção hidráulica vai sofrer para entrar na vaga. Né? A partir do momento que você faz ali um vão de 7,5 m, já vai permitir 3 vagas de garagem, né? 8 metros. Então, isso é muito bom, esse ganho de layout, principalmente ganho de layout. Né? Além de você trabalhar com uma estrutura que a gente fala que na proteção a gente precisa de verificar aquele projeto, aquele dimensionamento em serviço e em estado limite, o último que a gente também pode detalhar um pouco mais à frente aqui. Isso é muito legal você falar, porque hoje em dia até, você pega em São Paulo, tem muito, o pessoal aluga muito andar corrido, né? Você pega as empresas, elas estão tendo muito andar corrido, então não tem pilar, então isso está sendo um diferencial, além de você falar da garagem, que tem muita loja grande, você pega lojas grandes aí, sem pilares, assim, que dá uma dimensão de grandeza, profundidade, né? Então isso ajuda, assim, é muito legal você ter comentado sobre isso, que era um ponto, assim, chave. E a gente levando em consideração, assim, o que você leva em consideração para iniciar um projeto de proteção, explicar ao pessoal aí, tem muito projetista, é até legal você dar uma pontuação nisso, porque eu acho que vai ser bem legal para o pessoal aí. Você fala o ponto de partida, isso. Né? O ponto de partida é isso, você pegou a arquitetura, você está vendo que a arquitetura é muito arrojada, que você não vai conseguir distribuir os seus pilares de uma maneira simplificada como você gostaria se fosse ali no concreto armado. Né? Às vezes você não consegue, por exemplo, você coloca o pilar escondido numa alvenaria no andar de baixo, mas no andar de cima ele não pode continuar, você teria que fazer uma transição. Então você tem essa opção, mas aí o vão fica muito grande. Aí você tem a opção de pensar, bom, então se eu protender, eu já consigo deslocar esse pilar aqui. Né? O concreto armado sempre te permitiu isso também, de você às vezes fazer uma transição ali, mas o protendido vai te dar um ganho a mais dessa liberdade de concepção de estrutura. Sabe? E eu te digo mais, hoje o profissional, o engenheiro ali recém-formado, que não quer se aventurar, né? Que quer trabalhar com estruturas, com projeto estrutural, mas não quer migrar para o protegido, ele vai parar no tempo. Né? Então, hoje o protegido ele já veio para ficar, é uma técnica, e esse ponto de partida é isso, olhar para a arquitetura, você pode até começar a criar na arquitetura uma solução se fosse em concreto armado. E aí você começa a pensar, olha, mas e se eu tirar esse pilar daqui? Né? Trocar ideia com o arquiteto. É importante que o arquiteto tenha essa visão do que é o protegido também, quais são os benefícios que ele traz. Né? Porque eu já fiz um projeto, Fabrini, que eu tive até que desistir do projeto. Eu comecei a fazer o projeto, também era uma casa de alto padrão. Fui na primeira reunião com o arquiteto, falei para ele, olha, vamos proteger essa estrutura, porque uma garagem aqui com 12 metros de vão, né, eram 4 carros ali e tal. E aí o arquiteto falou assim, não mexe com esse negócio de proteção, não, isso vai encarecer o bolso do meu cliente. E aí ele convenceu o cliente a não partir para a solução da proteção. Então aí já fica difícil. Né? Então na hora que eu tentei falar para o cliente, olha, não, mas tentei mostrar para ele todos os benefícios, ele já não aceitou, porque o colega arquiteto não foi flexível. Né? Então, quando você tem um arquiteto que tem essa visão, de que conhece a técnica, até falo que às vezes a gente faz cursos para engenheiros, mas a gente precisa fazer curso de proteção para arquiteto também, né? Porque aí a gente vai estar com um outro conhecimento do assunto. Bom que as universidades hoje, tanto nas disciplinas de arquitetura quanto de engenharia, também faz ali os tópicos de estruturas protegidas, né? Igual eu te falei, lá atrás, na minha época, não tinha nada disso. Mas é claro, a evolução natural das coisas.
Mas aí, Fabrini, a partir do momento que você enxerga naquela arquitetura, que você pode remover um pilar, você pode fazer um vão maior, você faz uma reunião com o arquiteto, mostra para ele concordando com a solução. Claro que esteticamente, em termos de beleza de arquitetura, vai dar um visual muito incrível, né? O cliente também vai gostar daquilo, então todo mundo sai ganhando. Sabe? Então, acho que o ponto de partida é esse, olhar para a arquitetura, faz o seu lançamento de pilares e de vigas, pensando que já vai enxergando quais são as soluções que você vai dar em proteção. Isso é muito legal você trazer, porque se você falar lá atrás, né, você já tinha essa solução. Seu cliente queria e não queria a metálica. Então, o arquiteto ali não influenciou, você já deu a solução de proteção. Então, assim, eu acho que todo projetista ele tem que fazer o melhor ali que o cliente quer, né? Muitas vezes, não é o melhor para ele. A gente tem que entender que o foco principal sempre é no nosso cliente. Então, assim, a roda sempre vai girar em torno dele, né? Que a gente fala. Então, se ele falou, eu quero uma solução mais leve, quero uma solução aqui que vai ter um vão livre, que eu vou evitar fissuração. Então, você tem uma solução hoje, você tem seu escritório, ou se você é um profissional liberal, você tem que ter essa solução para poder fazer esse jogada, né? Então, assim, a gente já falando um pouco, já explicando, queria também que a gente falasse um pouco sobre os aços de proteção aí, para o pessoal que nunca viu, assim, conhece o CA50, conhece o CA60, mas falar um pouco das cordoalhas aí, que a gente vai tentar um pouco só das engraxadas, né? Nós vamos trazer um pouco para as duas, do concreto não aderente. Queria entrar nesse assunto aí com você, para a gente dar uma explicação, uma breve aí para o pessoal entender um pouco. E só antes da gente entrar aqui na questão do aço, essa viga do cliente do vão livre lá de 11 metros, na época ele chegou a lançar uma viga metálica que ia custar para ele R$14 mil. Sabe? Aí a proteção, eu cheguei a fazer para ele um orçamento que ele ia pagar 5 mil, quer dizer, dos 14 para 5, com a viga protegida. Então, valeu muito a solução para ele. Sabe? E aí está falando do aço de proteção. Pois bem, quem começa a mexer com proteção vai ouvir falar do CP 190. Quer dizer, quando a gente fala do CA50, que é 500 MPa de resistência, né, de limite último de tração, né, a gente pega um aço que é 1.900 MPa, quer dizer, quase vai chegar próximo de 2,8, quase 3 vezes mais resistente, né, só fazer a conta, 1.900 por 5.000, por 500 MPa, você vai ver o quanto mais resistente é o aço de proteção. Então, quem vai começar com CP 190, hoje a gente tem disponível para o mercado brasileiro a cordoalha de 12,7 milímetros, que onde você pode aplicar nela uma força de 15 toneladas. Essa força que se aplica na cordoalha tem uma referência, né, uma prescrição da norma da NBR 118, onde você pode ali aplicar uma porcentagem do limite de tensão última ou uma porcentagem do limite de escoamento convencional, que seria o FP, o FPTK e o FPYK, YD. Ou seja, esse limite alto, aí você passa para a cordoalha, a mesma cordoalha, mas como no mercado a gente tem uma bitola um pouco maior, que é 15,2, a gente já pode aplicar 21 toneladas. E é igual eu falei na live de 2020. A escolha entre uma e outra, às vezes vai depender do seguinte, se você tem uma viga e você não consegue alojar naquela viga todas as cordoalhas que você queria de 12,7, você pode passar por uma cordoalha de 15,2, onde você vai estar com menos cordoalha, mas uma força maior. Então, essa escolha de qual cordoalha vai usar, claro, às vezes tem determinadas regiões do Brasil que às vezes pode ser que no fornecedor ali não tem uma cordoalha de 15,2 ou não tem um aço CP210, né? Mas então hoje a gente tem essa facilidade de adquirir ali, projetar com uma CP190, um CP210. Né? A força que se aplica, essa referência de 15 toneladas ou 21 toneladas, isso para uma cordoalha do aço CP210, você já vai ganhar mais 10% de força. Né? E emendando aí o assunto cordoalha e aço, para cada cordoalha, para cada bitola, a gente vai ter um tamanho de placa de ancoragem. Né? E diferentemente, você citou aí, diferentemente da proteção aderente, onde você pode ter vários cabos chegando numa mesma placa de ancoragem,
Uma das vantagens da proteção não aderente é isso. Você tem para cada monocordoalho, né? Porque uma monocordoalha é um cabo. Você vai ter uma plaquinha individual para cada cordoalho, né? E você tem a facilidade de ter um equipamento que vai tracionar aquele cabo, que é um equipamento que você consegue pegar com a mão ali com muita facilidade, é leve, né? Você vai protegendo ali uma a uma, tem toda a técnica de proteção, protende o ideal é que você vai protegendo alternado, né, para você diminuir ali um dos fatores que produz a perda. Então, essa escolha do aço vai muito disso, de qual todo mundo vai começar um dia com a CT 190, mas se vai trocar para um aço mais resistente ou para uma bitola maior, vai depender ali de caso a caso. Isso é muito legal, assim, até para o pessoal entender, porque essa variação do CP 190 para o CP 210 ou do cordoalho de 12,7 para de 15,2 pode ter uma economia de quantidade de cordoalhas, assim, é bom explicar para o pessoal entender que é muito legal, porque você está aplicando uma força maior. Então, às vezes, sempre é bom você rodar ali em todos, né, todos os modelos, e brincando com isso, para ver Isso, a melhor solução. Então, assim, tem até exatamente. uma... E às vezes também vê o custo, né, Fabrini? Porque você tem que não Exatamente. só acordar, comprar. Você vai comprar as placas, você vai comprar a cunha, né? Tem todo o processo de montagem ali das cadeirinhas e tudo mais. Até um assunto que a gente vai bater um papo aqui mais para frente, é que quando você começa a ter a possibilidade de juntar essas cordoalhas para formar feixes, né? Um outro dia um aluno me perguntou, mas professor, por que você está mostrando aí? Qual é o benefício que eu tenho num projeto de juntar as cordoalhas e formar um feixe? Então, eu já falei para ele, olha, você tem a vantagem de diminuir o número de suportes para poder posicionar esse cabo. Já é uma das vantagens. Você consegue, agrupando esses cabos, você consegue abrir mais o espaçamento entre um feixe e o outro. Então, você facilita, inclusive, o trânsito dos operários por cima daquela laje. Né? Exatamente. A gente tem no ferro convencional, né, no CA50, se o ferro negativo estiver muito próximo, você não consegue nem pisar entre ele e o outro, o pessoal vai amassar o ferro negativo. Né? Então, você dá uma liberdade ali de espaçamento. E é importante também destacar aqui essa questão do espaçamento, que a própria norma já dá essa referência. Você vai espaçar os seus feixes de cabos, ou os seus cabos individuais, com 6 vezes a espessura da laje. Isso é normativo. Mas nunca passando de 1,20 m a distância do eixo de um feixe para o outro. Né? Então, a gente tem todas essas referências, eu até aconselho quem está começando, pega a NBR 6118, né, quem ainda não teve a oportunidade de ler toda, né, mas que vai procurando ali os capítulos que falam sobre proteção e já vai destacando aquilo, já vai dando um print, né, quem adquirir por formato PDF, para ter na cabeça ali com muita clareza todas essas informações, orientações da norma com relação à proteção. Isso é até bom, até trouxe o catálogo da Belga para mostrar ao pessoal que não sabe, né? Que a CP 190, CP 210, elas são diferentes por conta de cor aqui. Para quem nunca viu, assim, é muito legal. E é legal também falar, como a gente falou um pouco de cordoalho, tá, adentrando a material, a gente falar a referência da ancoragem com a cura do concreto, porque muitas pessoas falam assim, tem a CP 210 e a CP 190. Mas se você compra a mesma ancoragem para os dois, elas vão ter as mesmas medidas. Então, a cura do concreto, até uma continha rápida que você me ensinou, que eu acho que é legal para o pessoal aprender um pouquinho aqui, pegar as calculadoras aí e fazer a conta com você para entender um pouco sobre essa relação da ancoragem com a cura do concreto. Veja bem, também, isso é uma dúvida muito comum também nos cursos. As pessoas ficam me perguntando o seguinte, porque a norma fala, você vai mexer com proteção? Então tá, você vai ter que trabalhar no mínimo com concreto FCK 30 NPA, né? Então, 3 quilos por centímetro quadrado, ok. Só que aí a gente tem que lembrar que a proteção ela tem que ser analisada em 2 etapas. A primeira etapa é quando você acabou de protender, que é o que a gente chama de ato de proteção. A gente tem um carregamento atuando ali, que é o peso próprio da estrutura. E o carregamento de proteção que vai aliviar aquele carregamento externo, né, o peso próprio. Pois bem, essa questão do alívio, vou emendar uma pergunta na outra aqui. O pessoal fala assim comigo, quantos por cento eu preciso equilibrar, já que a proteção é um carregamento que alivia, que equilibra, quantos por cento
eu vou equilibrar? Então, veja bem, o ideal é você tentar neutralizar 100% do seu peso próprio da laje. Então, se você pega uma laje ali de 20 centímetros de espessura, ela vai te trazer um peso por metro quadrado de 500 quilos por metro quadrado, certo? 0,5 toneladas por metro quadrado. Pois bem, então se eu consigo fazer uma proteção que equilibre esse peso próprio todo, maravilha, porque é exatamente as ações permanentes que vão produzir flechas maiores devido à fluência, ou seja, a deformação a longo prazo ali do concreto. Perfeito? Perfeito. Uma vez que você tira a fluência, você tem um primeiro deslocamento da estrutura, uma primeira flecha, com o passar do tempo, as próprias ações permanentes vão fazer com que essas deformações aumentem. Então, se você já neutraliza logo de cara essa carga permanente que é nociva, maravilha. Mas aí depois vai entrar ali uma carga permanente do piso, vai entrar as alvenarias. Então, se você coloca um carregamento de proteção, onde você está conseguindo equilibrar, somando o peso próprio e as permanentes, numa faixa de 60%, 80%, isso aí todo estudante de inicial de proteção vai ver isso nas literaturas, né? Você já vai ter uma boa porcentagem de equilíbrio. Pois bem, agora a questão da placa, que você estava falando. Você estabelece no projeto que você quer trabalhar com concreto FCK 30 MPa. Mas naquela primeira etapa, que você vai ter o ato da proteção, logo no dia que você pretende, seja lá 5 dias, 7 dias, e isso deve ser especificado em projeto, o seu concreto não atingiu ainda os 30 MPa. Não é verdade? Exato. Então, digamos que ele, após os ensaios de rompimento de corpo de prova, chega para você lá um relatório que você tem um concreto com 21 MPa. Ótimo. Então, vamos usar uma conta muito simples. Você pega a cordura CP 190 de 12,7. Ela pode receber uma carga de tracionamento de 15 toneladas. Ora, 15 toneladas são 15 mil quilos. Não é? Qual que é a área de uma placa? Uma área mínima de uma placa, uma área aproximada. 6 centímetros por 13 centímetros. É quase a altura aqui de um celular. Então, se você pega essa força e divide pela área, você vai ter a tensão que você vai aplicar nessa região da placa. Então, olha, quem tiver calculadora aí faz a continha. 15 mil dividido por 78 centímetros quadrados. Então, vai chegar aproximadamente em 192 quilos por centímetro quadrado. Ou 19,2 MPa. Olha, você está aplicando uma tensão de 19,2. O concreto tem essa resistência? Se ele não tem, a placa vai afundar no concreto. Né? Então, você tem que ter o porquê, a razão disso, de você especificar no projeto, uma tensão no ar da proteção compatível com aquela pressão que você está aplicando. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas já vi projeto onde a pessoa usou uma cordoalha maior, mas com uma placa menor. Tem que fazer conta, porque se a área é menor, a pressão é maior. O concreto está preparado para isso. Né? E outra dúvida muito comum do pessoal, às vezes, no curso. Por que protender aos 7 dias? Olha, você pode protender com 3, com 5, com 7, com 14, com 21, com 28. Tudo isso tem uma análise para ser feita. Né? Quando a gente fala principalmente sobre etapas de proteção, muito comum às vezes numa viga, às vezes até numa laje, que você vai chamar, alguns estados chamam de laje plataforma ou laje de transição para alvenaria estrutural. Então você, às vezes, não pode protender tudo de uma vez, senão você vai levantar demais aquela laje. Então você vai protendendo à medida que o carregamento vai entrar. Né? Então você vai fazendo ali aquele controle tecnológico do concreto. Olha, 7 dias a resistência é tal, a 14 dias a resistência aumentou. Então aí eu posso puxar mais cabos. Então tem todo esse controle que deve ser feito. Então hoje eu até conversei com um colega nosso, eu falei, olha, projeto de proteção é como se você estivesse no carro olhando para os 3 retrovisores ao mesmo tempo. Você tem que olhar ali o seu equilíbrio de tensões, você tem que olhar ali a sua armadura passiva, você tem que olhar ali a sua deformação. Porque no concreto armado é muito simples, né? Você vai lá, você tem um momento fletor, você tem uns esforços, não só um momento fletor, você tem uns esforços, né? Cortante, normal, fletor. Você dimensiona uma armadura para aquela peça, já pensando lá no estado limite último. Só que na proteção não, você vai definir aquele carregamento, verificar o que aquele carregamento produz em serviço e depois você vai verificar o dimensionamento da armadura que compõe aquela seção transversal, tanto com a presença da cordoalha quanto com a presença do aço passivo ali, o 150. Muito legal. E daí
O pessoal fala, é muito difícil proteção, porque são muitas coisas para olhar assim, mas na hora que você pega o sentimento daquilo, você vai no automático. Quando você pega a prática, né, tudo fica muito fácil, porque é meio que a gente está meio seguindo a ordem cronológica aqui das coisas acontecerem e vai vendo, ó, vamos fazendo isso, seta isso aqui, aí vai indo, vai pegando essa sequência, a partir do momento que você pega essa sequência, o pessoal que chegou agora e está perguntando, e daqui a pouco a gente vai abrir a perguntas, mas se pegar lá atrás, a gente vem seguindo uma ordem lógica do que você tem que seguir. Então, se você segue, é uma receita de bolo que a gente fala, né? Se você segue ela certinho ali, você vai ter o melhor resultado. Então, assim, são muitos conceitos, realmente, mas que na hora que você vai pôr na ponta do lápis, você vai seguindo um fluxograma ali, fica muito fácil. Até que a gente está trazendo para a área de ancoragem, assim, eu acho que a gente pode adentrar, assim, como que o pessoal fala, ah, mas essas cordoalhas, elas passam juntas, elas passam espaçadas. Ah, quando vai protender essa cordoalha por causa das ordenadas, elas fazem esse movimento na laje. Assim, é bom a gente explicar um pouquinho, mas falar um pouco, depois a gente vai entrar na parte de proteção, como a gente está na parte de ancoragem, falar um pouco da distribuição dos feixes, né? Nos trechos da ancoragem, e até quantas cordoalhas podem ficar juntas, né? Que a gente tem uma diferença do PTI para a BNT, assim, vou deixar você falar mais da BNT, eu falo um pouco do PTI, assim, mas eu queria que você trouxesse um pouco disso, até para o pessoal entender, como que é feito? Essas cordoalhas vão juntas o trecho todo, ou quando elas chegam nas zonas de ancoragem, elas se abrem, nos pilares, como que é? Você explicar um pouco essa distribuição aí para o pessoal, por favor. Mas você tocou numa palavra aí muito importante na proteção, que é a questão do conceito. Eu brinco muito lá nos cursos seguinte, olha, não que o concreto armado não mereça muito estudo e pesquisa. Sim, merece. Você precisa estudar muito, tem que ler muito, tem que participar de vários cursos, pegar tudo quanto for material disponível aí, né, na internet. A gente tem essa facilidade hoje, né, de, como diz o Alex ontem falou na entrevista, né, dá um Google aí que você vai achar, né? Então, assim, conceito. Né? Aí, foi por isso que eu criei na época lá do curso da Belgo o título de conceito, o curso concreto protegido, conceitos e exemplos. Não adianta você ter um software na mão, por melhor que seja, se você vai simplesmente ali apertar um botão. Porque se você tem todo um embasamento teórico, um conhecimento do porquê que aquilo acontece, né, e muitos desses assuntos a gente está falando aqui, na hora que você olha para um gráfico do programa, na hora que você olha para um número, você já questiona, não, isso aqui está errado, esse traçado está errado, essa perda está errada. Então você precisa de ter, você precisa passar pelo simulador de voo para depois pilotar o avião sozinho. Né? Exatamente. Vocês estão diante do TQS, vocês estão diante de um Boeing, um painel cheio de botão, mas você tem que saber qual botão que você vai apertar no tempo certo para você ficar tranquilo. Né? Exatamente. E aí você toca do que a norma fala sobre o agrupamento dos cabos. Também lá no início, quando eu comecei a aprender, eu já tinha ouvido falar isso. Olha, a norma americana permite que você agrupe até 5 cordoalhas, né, para formar um feixe. E a norma brasileira deixa bem claro no texto, até 4 monocordoalhas. E aí, se você pensa numa laje, você pode juntar 2, né, uma do ladinho da outra, você pode fazer 3, você pode fazer as 4. E aí você tem aquele espaçamento máximo que a norma permite. Pois bem, no caso da viga, a mesma coisa. Mas na viga, muitas das vezes, você não consegue colocar todo aquele carregamento de proteção que você precisa, você não consegue colocar todos os cabos numa mesma camada. É igual quando a gente pensa numa viga de concreto armado, que vai ter mais de uma camada do aço passado. Então, na hora que você vai fazer outras camadas, você tem que pensar o seguinte, mas como é que esse cabo, na hora que ele chega lá na extremidade, como é que ele vai abrir? Como é que cada um dessas monocordoalhas vai encontrar a sua plaquinha de ancoragem? E aí, voltando a falar daquela plaquinha que eu citei, que ela tem aproximadamente 6 por 13, digamos assim, uma boa prática de projeto, não, é um conhecimento que já foi, já virou prática de execução. Você coloca uma plaquinha afastada uma da outra de 1 centímetro, pelo menos. Então, a gente diz que é 7 centímetros entre um eixo de uma placa para outra, correto? Claro que você tem espaçamentos maiores, mas enfim, se você pensar no espaçamento mínimo, é isso, 7 centímetros, tanto numa laje quanto numa viga. Mas pensa bem, você tem uma viga, e aí vai uma dica para o pessoal. Vai fazer viga protegida? Acabou aquela história de viguinha de 14 para poder esconder na alvenaria.
Viga protendida é de 30 centímetros no mínimo para cima, para mais. Né? É viga com largura. Aí você já tem que ter, o arquiteto você tem que estar convencido daquilo. Não dá para fazer viga escondida. Porque se a viga for, tem que começar a fazer várias camadas de cabo. E aí cada cabo tem a sua ordenada, a gente vai comentar isso também. E você vai empilhar placas, né? E aí aquele feixe de cabo que mergulhou lá no meio do vão, quando chega lá na extremidade, ele tem que abrir o feixe. E aí, será que o projetista pensou nisso? Olha, Fabrini, já vi muito projeto e já corrigi projeto, que na hora que esse projeto cai na obra, não dá para executar. Simplesmente não dá para executar. Porque uma coisa é o software desenhar, mas e lá na obra? Dá para montar? Não dá para montar. Né? Então, o que o usuário tem que pensar? Vou fazer laje? Tudo bem, numa laje eu consigo colocar todos os cabos ali numa mesma camada. Mas numa laje eu quero fazer uma viga faixa. E essa viga faixa, por exemplo, ela vai ter 25 de altura, até dá para você fazer 2 camadas de placa. Mas pensando numa viga alta. Então, se a norma permite que eu forme um feixe de 4, eu ainda tenho que respeitar o seguinte: é um feixe aqui, mas com uma distância entre eles de no mínimo 4 centímetros. Ah, mas aí na largura da minha viga não cabe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 e 2. Eu tenho que fazer um que a gente brinca de quadradinho, né? Eu monto um feixe quadradinho, se for 3 eu monto um feixe de triângulo. Por quê? Porque eu preciso de abrir espaço para o concreto passar. Então, essa visão de estou projetando, descobrir quantos cabos, eu preciso de 20 cabos numa viga. Beleza. Mas e aí, como é que você vai detalhar isso? Como é que você vai mandar esse projeto para a obra? Você conhece o perfil, que a gente chama de cabo equivalente, cabo representante. Né? Mas como é que eu vou detalhar isso? Aí que entra essa questão do conceito. Né? Saber como projetar. E olha, eu ainda brinco muito. Por mais que você faça hoje um projeto usando recursos de cor, de 3D, na hora que você manda para a obra, se quem está lá não souber, inclusive, ler projeto de proteção, vai fazer besteira. Né? Então, não adianta ser só um projetista, você tem que ter parceiros, não é o que a gente faz hoje aqui em Belo Horizonte, você tem que ter parceiro que sabe executar. Eu já tive cursos presenciais que um participante falou assim: esse negócio é muito bacana, eu vou comprar um macaco e vou começar a protender. Olha, ele estava no primeiro curso de proteção, nunca tinha feito um curso prático, né? Então o pessoal achava, protender é muito fácil, eu vou comprar um macaco, eu vou lá e puxa a cordoalha, acabou. Não, você tem que entender conceito, tem que entender da montagem, do posicionamento do cabo, porque não adianta nada o projeto estar perfeitamente bem elaborado se a execução não vai acompanhar. Imagina um cabo com um traçado que lá na obra o traçado é modificado. Ora, se esse traçado é modificado na obra, você já mudou o carregamento, não é mais a mesma coisa. Né? Cabos que são rompidos por algum motivo, um cabo lá rompeu. Aquilo precisa ser avisado para o projetista de estruturas. Olha, o cabo ali rompeu, o cliente foi lá, furou a laje por algum motivo, tal. Porque como a proteção é um carregamento, que é o que eu comecei a falar no início da nossa conversa, ele precisa verificar se aquele carregamento que restou ali é suficiente, ainda está dentro de uma margem para equilibrar o carregamento que ele precisar. Né? Então, exatamente. foi uma coisa puxa a outra. Foi até bom que enquanto você foi fazendo um desenho para o pessoal entender da viga, né? Porque o Reginaldo falou que se fosse ter 4, você não ia ter conseguido um espaçamento. Vamos supor que você fosse por 4, ia ficar muito apertado, ou 5 aqui, não iria caber, e você não pode juntar 5, teria que fazer um conjunto de 4 e 1. Então, o que ele está explicando é mais que não caberia nessa viga, né? A gente colocar e a gente ter o recurso, vamos supor, essa cordoalha de 12,7, tentar passar ela para 15,2 para ver se reduz, né? Alguma ancoragem assim, mas que também não é uma tarefa fácil. E aí você trazendo um pouco da BNT, a gente fala um pouco do PTI, que ele deixa até 5 cordoalhas. Então é sempre legal, porque é o que você falou, você tem que saber um pouquinho da norma brasileira, um pouquinho da norma americana, do ACI, do PTI, para quê? Para poder você saber, porque igual é que a gente estuda muito, a gente fala, a gente não colocou no tema, mas eu acho interessante falar, foi das armaduras de fretagem. Porque antigamente a gente tinha 2 barrinhas e o ferrinho U aqui que ficava, né? A gente foi estudando, perguntando contato, até a Karine lá dos Estados Unidos
que é uma brasileira que trabalha com vigia A gente, né? aí, deu uma aulinha para nós, né, sobre isso. E, Então foi muito legal, assim, eu acho que você tem que ter os contatos, que é igual a gente, aprende a todo dia. Os Estados Unidos está sempre atualizando em questão disso tudo, então é sempre bom estar atento um pouco à norma brasileira da NBR, também estar atento a lá fora, assim, como a gente já está falando um pouco disso, já falou um pouco, já veio para os cabos, veio das ancoragens, veio da distribuição dos feixes, eu acho um ponto legal a gente falar também das ordenadas, né, das alturas dos cabos ali, tem muito, você me explicou muito sobre a excentricidade de viga e tudo, e é um tema que a gente fala muito porque ela tem que ser muito bem assertiva àquelas alturas. Então, acho que é um tema legal a gente falar sobre as ordenadas também, você trazer um pouco sobre as ordenadas dos cabos para a gente, o perfil dos cabos, né? é, a palavra é essa, o perfil é definido, né, em função, assim, você tem as excentricidades máximas que você pode ter dentro da sua peça, seja uma viga e uma laje. Então, se você pensa numa laje de 20 centímetros, você pegar ali que o centro de gravidade de toda a seção está 10 centímetros vamos falar assim, em relação ao fundo da laje, né, 10 centímetros para cima. Então, você vai tirar o cobrimento, que a norma fala, você tem que considerar o cobrimento de acordo com a classe de agressividade ambiental, e aí você vai tirar também ali a parte da armadura passiva, que fica debaixo do cabo, para depois entrar o cabo. Já na viga, você ainda tem que considerar a presença do estribo. Então, aquilo que sobrou, né, entre o fundo da laje até você chegar no cabo, ali é a nossa ordenada de projeto. É uma informação que a empresa de proteção precisa para montar o perfil lá na obra. Agora, dessa ordenada, a distância que sobra até você chegar no CG é a excentricidade. Ora, quanto maior a sua excentricidade, para uma mesma carga, maior é o carregamento de alívio que você está aplicando. Então, como é que vai? Até brinco no curso. O segredo do cofre é o seguinte: como é que você monta o seu carregamento de proteção? Ou você calibra a intensidade da força com o número de cabos, ou você calibra a sua excentricidade. Se você tem mais excentricidade, porque a sua peça é mais alta, talvez você vai precisar de menos cordoalhas, menos força. Mas se você não pode mexer na altura da sua peça, aí você vai precisar de mais cabos. E daí que volta aquela questão, então eu vou trabalhar com o CP210, por exemplo, para poder colocar mais força e reduzir o cabo. Pois bem, então a ordenada é uma informação importante para as empresas de proteção, a excentricidade é uma informação importante para o projetista, porque ele calibra esse carregamento calibrando essa excentricidade. Né? Então, no meio do vão, nos apoios, você vai procurar calibrar sempre as maiores excentricidades possíveis. Né? Então, às vezes você tem, por exemplo, um exemplo simples, você tem um vão à sua esquerda de 10 metros, no meio do vão ali você tem 8 metros e no outro vão você tem mais 10 metros. Então, aquele vão central, você vai precisar de menos excentricidade, você tem uma continuidade da laje. Então, o que você faz? Eu posso tirar a quantidade de cabos ali? Ok, é uma técnica, você pode colocar menos cabos ali. Mas é só você subir o cabo. Você vai estar diminuindo a excentricidade, você está calibrando o quê? O carregamento. Né? Então, a partir do momento que a pessoa pegou, teve esse feeling do que, então é assim que eu calibro, né? Ou eu mexo com a força, ou eu mexo com a excentricidade, pronto, você define um carregamento ali de forma tranquila. Sabe? Isso é muito legal, assim, porque a gente fala, até trazer um pouco do conceito também dessas ordenadas, que a gente fala que cabo até 50 centímetros, se não corrija se eu estiver errado, Reginaldo, você pode ter a variação de mais ou menos meio centímetro. Acima de 50, você pode ter até 1. Então, vamos supor, se o caranguejo é de 10, você pode fazer ele com 10,5 ou 9,5. A cordoalha, e assim, muitas vezes o software, ele dá a altura do eixo da cordoalha. Então, o pessoal tem que ficar assim, atento aos macetes, que na hora que o projeto está lá 12 não é a altura do caranguejo, 12 é a altura do cabo, do eixo do cabo. Então, é a altura dele aqui, né, no meio aqui. Então, assim, são uns conceitos legais de trazer, que você adentra a parte técnica, dando uma pincelada aqui na parte executiva, e até é bom para a gente falar sobre verificações, dimensionamento aí, que eu acho que essa é a parte, assim, nós da execução entendemos pouco, e o pessoal aí acho que está querendo saber um pouquinho também. É legal a gente falar também sobre a parte de dimensionamento e das verificações que são feitas na laje protegida, né?
Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho a fita aqui. Pensou em proteção. Então, você vai escolher um FCK de acordo com a prescrição da norma. Então, ela fala o seguinte, já, igual eu falei, função da classe de agressividade ambiental, você vai fazer uma escolha do seu FCK. Todo mundo hoje começa com no mínimo 30 MPa. Pois bem, então você conhece classe de agressividade, conhece o concreto que você vai projetar, ok. Aí você, então, com o auxílio do software, então fazendo contas manuais, você vai chegar ao quê? Descobrir qual é a quantidade de portuárias que você precisa, que somadas vai te dar uma força e associada com a excentricidade, aquele perfil que você vai desenhar, você vai ter um carregamento de proteção que equilibra o seu carregamento externo. Pronto. Então, você descobriu a proteção, você já tem essa informação. Eu vou fazer aqui uma viga faixa, um trecho de laje, 10 cordoadas. Bacana. Mas aquela seção transversal daquela laje, que vai ter 10 cordoadas, se você definiu que vão ser 10 cordoadas, numa seção que tem uma largura de 1 metro por 20 de altura, você precisa de começar ali as verificações. Então, em concreto protendido, você faz as verificações em serviço para você atender o estado limite de formação de fissuras, o estado limite de abertura de fissuras. Então, você verifica essas tensões que estão atuando naquela seção transversal comparada com as tensões limites que a norma determina. Então, isso é uma primeira etapa de verificação. Depois, você ainda faz a verificação do estado limite último, também, e aí vale a pena frisar, o funcionamento do estado limite último, primeira etapa. O limite último no modo da proteção. Se você, igual eu falei, você coloca força demais no momento que você protende, pode ser que a sua laje, a sua viga levante tanto que vai aparecer fissuras na camada superior. Então, aí como é que você controla? Proteção em etapas, ou você espera passar um pouco mais o número de dias, porque aí o seu concreto já adquiriu mais resistência. Se ele tem mais resistência, sua tensão limite sobe. Então, é uma das técnicas. Pois bem, aí depois você faz a outra verificação do estado limite último, que é o dimensionamento da armadura final, que vai estar naquela seção transversal. E essa armadura final, então, por exemplo, você verifica a seção com aquela quantidade de cabos que você definiu. Se for necessário uma armadura complementar para o equilíbrio daquela seção, você vai colocar a chamada armadura pneu. Agora, se você faz o cálculo e vê que teoricamente não precisa de uma armadura passiva para a gente chama de formar o binário, né, do equilíbrio fletor, você vai então eu não preciso colocar uma armadura passiva, porque a armadura ativa foi suficiente. Olha, se eu estivesse nos Estados Unidos, tudo bem, a norma permite isso, né? Mas não, no Brasil a gente tem essa determinação da NBR, é o seguinte, mesmo que você não precise de uma armadura passiva para o equilíbrio da seção, tem que ter uma armadura mínima. Aí ela cita lá as tabelas e como que você faz esse cálculo, certo? Então a gente já puxou duas informações aí ao mesmo tempo. Então, já sei qual é a classe de agressividade. Uma coisa é eu projetar um prédio, uma residência aqui em Belo Horizonte, outra coisa é projetar uma casa de frente ali na Praia do Futuro, em Fortaleza. Né? A classe de agressividade ambiental completamente diferente. Há pouco tempo eu acompanhei um projeto de um colega do Rio, classe 4, que ele adotou. Tá? Então, o nível de exigência, o FCK tem que ser mais alto, o projeto dele foi feito até com FCK 50. A escolha da proteção foi feita uma escolha de protender aos 14 dias e não aos 7 dias, porque ele queria puxar todos os cabos de uma vez só. Então, tudo isso influencia nas decisões de projeto. Tá? Mas, é igual a gente está comentando aqui, verifiquei a classe de agressividade, escolhi o FCK, determinei a proteção, verifiquei as tensões em serviço e verifiquei a seção e o dimensionamento da armadura. Pronto, esse é o projeto. A parte de cálculo. Feito isso tudo, a gente vai para a parte de desenho. Eu preciso de produzir desenhos que vão levar essa informação, esse carregamento lá para a estrutura. E aí é que entra a execução. Então, quem está começando a mexer com proteção hoje, como eu falei, se tiver 10 cursos no Brasil, faça os 10 cursos. Mas vai fazer o primeiro projeto, é importante você reunir com o cliente, é importante você convidar, o cliente escolhe uma empresa de proteção,
muitas vezes a escolha é feita com base no menor preço, né? Infelizmente, o Brasil tem essa cultura, o menor preço que vai ser vantajoso. E às vezes o menor vira o maior, né? Então, tudo bem, definiu a empresa que vai pretender, vai lá, bate um papo com a empresa. Olha, eu estou colocando aqui na minha nota de projeto, eu quero pretender com 14 dias, o que você acha? Vamos trocar uma ideia. É muito importante essa sintonia entre projetista estrutural, arquiteto, engenheiro que vai executar a obra, empresa que vai executar a proteção. Estou contando isso aqui porque já presenciei um caso aqui em Belo Horizonte de um colega nosso que o projeto estava perfeito, tudo certinho. Quando ligaram para ele falando que a obra deu problema, ele me ligou. Reginaldo, me ajuda a conferir o projeto. A gente conferiu o projeto, estava tudo perfeito, impecável, colorido, 3D. O que aconteceu? No projeto tinha uma nota para atender em etapas. A empresa de proteção, alguém lá teve um descuido, não leu as notas, não teve essa sintonia, protendeu todos os cabos de uma vez das vigas. O que aconteceu? As vigas abriram lateralmente. Começou a aparecer uma fissura de fora a fora nas laterais. Ela estufou, né? Você compreendeu um lado, abriu o outro. Essa força tinha que... Né? E o concreto não tinha atingido a resistência. Então, é importante esse diálogo aberto entre todos os envolvidos, né? E aí foi bom estar falando dessa questão de todos os envolvidos, porque ainda tem mais envolvido da brincadeira. Você tem um projetista de hidráulica, você tem um projetista de elétrica, ar-condicionado. Depois que você faz todo o projeto bonitinho, do seu layout de cabos, o desenho está pronto para ir para a obra, chega para você o projeto de instalações, não adianta. Você tem que refazer um projeto, porque abriu um chaft em determinada posição, ou vai descer um tubo de queda, ou vai passar um tubo de ar-condicionado, matou o projeto, é começar tudo de novo, né? Então é o seguinte, vai começar a projetar, olha, tem arquitetura, ok. É igual aquela história da sondagem. Ah, não, faz aí, não precisa de sondagem, não. Não, então vai começar a fazer projeto de proteção? Cadê o projeto de instalações? Já tem? Né? Cadê o projeto de elétrica? Já tem? Pronto. A gente vê algumas fotos, às vezes, na internet, de empresas que pintam a laje por baixo, né, para destacar a posição da cordoalha, que porventura, se no futuro alguém for furar, já sabe onde o cabo está. Isso é muito importante. Muito importante você trazer isso, porque o pessoal muitas vezes faz o projeto de proteção, aí depois quer fazer alteração. O projeto de proteção, querendo ou não, ele tem essa particularidade, né? Você vende para o cliente, ele quer mudar a parte hidráulica, quer mudar muito, quebrar tanto, pode alterar. O pessoal acha, não dá para alterar. Proteção não dá para alterar nada, não dá para quebrar nada. Dá, desde que seja ali na posição onde não tem as cordoalhas. Então, dá para fazer essa montagem, essa modulação ali da laje, dá para fazer o espaçamento, as cordoalhas se abrem, a gente pode colocar os U's, né, os grampos que a gente fala, para essas cordoalhas fazerem curvas e sair desse trecho. Então, é muito importante você trazer isso, porque eu acho que tem que ter essa compatibilização de projeto entre o arquiteto e o projetista, né, estrutural, para o calculista ali, para poder fazer essas modulações na obra. É até legal você trazer isso, porque eu quero que você fale um pouco de viga de transição, que o pessoal fala, como que é essa proteção em etapas? Proteção em etapas, vamos supor, você protege um cabo, outro e outro central, e depois você protege os outros 3 aqui, né? Vamos supor, fazer uma linha aqui, você protege esses 3, depois você protege os outros 3 aqui. Então, em vigas de transição, para você não suspender a laje, muitas vezes o pessoal não repara as notas. Então, é sempre importante reparar as notas de projeto. O pessoal só quer ler o desenho ali, não vai nas notas para ver. Então, é muito importante que a viga de transição costuma ser, se ela está no primeiro pavimento, você costuma protender ela no 4º, no 5º. Então, tem essas notas. Então, foi legal você trazer isso, até falar um pouquinho para a gente, porque é importante isso, porque senão vai levantar a estrutura, principalmente tiver um encunhamento já da alvenaria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Exatamente. E você tocou num ponto interessante aí, que na viga de transição, você pode fazer um projeto de forma que, de acordo com a data que você vai pretender, você pode até puxar todos os cabos de uma vez, né? Porque o seu concreto já vai estar com uma resistência maior. Ou então você tem essa opção, aí você especifica no projeto. Ó, primeiro você define quantos cabos você precisa para equilibrar o carregamento todo. Ok. Mas depois você tem que verificar. Ah, vou pretender com 7 dias. Então tá, eu tenho 20 cabos, então dá para pretender 10. Daqui a mais 15 dias, 20 dias, eu consigo, vai entrar mais carregamento,
ou na hora que eu fizer o outro pavimento de cima, aí eu vou conseguir pretender mais nos outros 10 cabos que faltaram, né? Mas também tem uma questão que é o seguinte, às vezes a obra está muito distante da empresa de proteção. E às vezes a empresa de proteção, para evitar de ter que fazer 2 viagens, né, às vezes de um determinado local, já combina. Por isso que eu falei da importância da conversa inicial. Já combina. Vamos proteger tudo de uma vez, mas esperar o concreto atingir uma certa resistência. Porque aí o meu limite de tensão no ar da proteção já vai estar maior. E aí eu consigo passar essa verificação, né? Isso é muito legal, porque tem que ter essa troca, né, entre a empresa de proteção, até por conta de custo. Você fala assim, então é tão aprofundado, que você tem que ter o cliente, o projetista e a empresa de proteção em sintonia. Porque se você consegue fazer isso em uma etapa, vamos supor, a gente está aqui em Belo Horizonte, vamos fazer uma obra em Montes Claros, o transporte levar equipamento, o macaco, a bomba e a mão de obra, você vai de 2 etapas, você vai ter um custo maior. Então, se isso for tudo ajustado, às vezes você espera bater essa resistência e faz a proteção uma vez. Você vai ter que levar uma vez ao invés de 2. Então, você economiza gasolina, diária de funcionário, né? Toda aquela conta que a gente faz na engenharia. Muito legal você trazer isso. E você falou das notas, né? Que a pessoa às vezes nem lê as notas. Então, veja bem, até disponibilizei para você, se você quiser passar esse PDF, né, para quem está nos assistindo, eu coloco ali quais são as notas mínimas que devem constar de um projeto. E lá no rodapé, até foi na época uma sugestão sua de citar ali quais são os critérios relacionados com a perda, né, os coeficientes de perda que foram adotados no projeto. Por quê? Eu brinco no curso seguinte, olha, o software te traz de fábrica uma sugestão de valores, mas você tem que calibrar a cada projeto. Então, se você está com um projeto com critérios ali de perda, de proteção, não devidamente ajustados, você vai produzir um resultado errado, tanto na força quanto no valor final da força. Porque muita gente acha o seguinte, a proteção, eu aplico 15 toneladas na cordoalha e ao longo de toda a cordoalha, então, tem 15 toneladas. Não é assim. Então, você tem perdas ali que são classificadas de imediatas, de progressivos, né? Tudo isso aí a gente encontra também nos materiais de pesquisa, nas literaturas. Mas, ou seja, às vezes você tem um cabo com um comprimento tão grande que não justifica você pretender só de um lado, né? Então, a gente tem uma referência também que diz o seguinte, olha, você vai pretender um cabo de 36 metros, até 36 metros, tudo bem, você pode puxar de um lado só. Não, passou de 36, vai chegar ali na faixa dos 72. Então, que tal pretender dos 2 lados? O ideal seria pretender dos 2 lados, para minimizar essas perdas, né? Porque eu posso ter de um lado ali uma força final de um lado com 12 e do outro lado com 10. Então, olha, se o carregamento depende da intensidade da força, aquele lado que tem uma força menor está com a aplicação de um carregamento menor. Exato. Né? Uma pergunta muito comum das ancoragens intermediárias. Uma laje muito grande, ela vai ser concretada em etapas, então eu vou ter um cabo ali de mais de 70 metros de comprimento. Aí entra o conceito da placa de ancoragem intermediária, né? Você vai concretar um trecho, deixa uma placa, faz a proteção, depois você dá uma outra carga e protende, continua protendendo. Né? Então também é uma das coisas que a gente ensina no curso, essa questão de, em função do tamanho do cabo, como é que isso vai impactar ali na questão das perdas. Né? E como eu falei, a gente tem as imediatas e as progressivas. Certo? Mas tudo depende, e também essa questão da perda, além de calibrar isso no software, que a gente chama de critérios de projeto, a gente ainda tem os critérios relacionados com o cálculo do alongamento. Né? Porque uma coisa é você ter um alongamento, a gente sabe muito bem que às vezes o problema do alongamento pode estar no equipamento, que não está devidamente aferido, ou algum outro problema que aconteceu na obra. Mas a partir do momento que o software solta para o engenheiro o alongamento teórico previsto para acontecer na obra, o que a gente sabe? A gente tem um limite ali de variação do previsto para o executado. Qual que é a nossa referência? Mais ou menos 7% de variação, correto? E outro dia a gente estava comentando aqui de um projeto que eu te apresentei que estava dando mais do que 10%, quando a gente foi ver uma calibragem errada no software. Né? Então, assim,
é preciso conhecer os bastidores do programa, é preciso entender esses conceitos para calibrar direitinho, para que o projeto fique mais perfeito possível. Então, a gente aproveitei o gancho aqui, nós falamos da perda, do alongamento, né? Então, acho que deu para, com uma tacada, a gente tratou duas coisas. Foi legal você até falar sobre perdas, assim, até para a gente explicar um pouquinho, que a perda a gente conversa muito, é o que a gente mais conversa hoje, que eu acho muito interessante, e falar sobre a importância do laudo de aferição também, porque o pessoal muitas vezes afere só o manômetro. Então, você não tem que aferir só o manômetro. A aferição, ela é o kit. Bomba mais macaco hidráulico. Então, você tem que calibrar os dois e o manômetro ele chega naquele resultado ali que o laboratório te dá. E, assim, é tão importante isso, porque a gente, na hora que a gente fala de perda, se você já tem uma perda, você não está com esse equipamento aferido, você já está tendo uma perda ali no equipamento, você ainda tem a perda do recuo da ancoragem, tem outras perdas aí que a gente pode citar, então você vai estar perdendo mais ainda, porque o pessoal acha, protendi 15 toneladas, tem as 15 toneladas. E até na hora que você falou do cabo comprido, né? Como é legal você bater o papo com o projetista e o projetista ser aberto também a conversar e analisar, que a gente analisou muitas vezes da proteção dos dois lados, ativo-ativo, ou se você protender um cabo da direita e outro na esquerda e variando isso, você vai vendo as perdas para analisar. E aí, qual que vale mais a pena? Protender para os dois lados? Protender para um lado? Protende alguns, são 10 cabos, 5 para um lado, 5 para o outro. Como você faz essa distribuição de perda? E o tanto que é importante também você ter análise do relatório, né, do alongamento da obra. Porque aí você falou, como que a gente vai chegar? A gente hoje recebe vários relatórios aí, e é bom você ter esse papo aberto, você tá pro lado do projetista, para entender, porque nem sempre o pessoal fala, não deu o alongamento. Pode ser uma calibração errada, tanto do equipamento ou também do software. Então, tem que ter o conhecimento para você ver aonde será que está errado. Vamos ver a aferição do equipamento, está certo? Vamos ver o software, está certo? Então, por isso que é bom nas notas ter, que facilita um pouco isso também. E a pessoa, o profissional que estiver fazendo, ter esse conhecimento de analisar esse relatório, porque esse relatório ele é muito importante, ele é preenchido hoje na obra, quando chega o profissional da engenharia, o pessoal do setor que vai olhar isso aí, é muito importante, porque ele mostra tudo, e a gente pode falar um pouco do alongamento de carga, porque o laboratório certifica que a carga está ali. O alongamento é uma conta, né, que é feita, uma estimativa ali, de quanto vai dar. Então, o software, se tiver calibrado errado, ele pode estar acima ou abaixo. E também, se o equipamento, você está dando as 15 toneladas, o projeto pediu as 15 toneladas. Vamos dar as 15 toneladas que o projeto exige. Deu? O alongamento ficou maior, menor? Vamos ligar para o projetista para atender o primeiro cabo, igual se faz muito nos Estados Unidos. Quando uma empresa vai pretender, passou esse alongamento, liga para o projetista e fala, tivemos um alongamento maior, meu macaco aqui, minha bomba está ferida, está tudo certinho, mas e aí? O que a gente faz? Para a proteção? Vamos analisar, tem alguma coisa errada? Então, assim, tem que ter esse bate-papo, porque muitas vezes a empresa de proteção ela não quer passar isso para o cliente, ela faz tudo, depois passa e deixa o cliente passar para o projetista, aí vem e gera um problema. E a proteção, ela tem que ser bem feita, bem sequencial. Então, assim, até trazendo um parâmetro do lado técnico, né, do lado de proteção, de execução. Então, trazendo um pouco disso, eu quero até que você comente um pouco dessa cordoalha. Quanto protender de um lado, quanto protender do outro, como que essas perdas que você já fez no gráfico, já mostrou para a gente, e a importância, assim, de ter esse bate-papo, tanto assim que protendeu, ter esse bate-papo entre o projetista e o cliente, até o executor, e até mesmo, que a gente já tocou nisso, já falou, na hora do corte dos cabos, porque muita empresa corta antes da autorização do projetista. Aí como você vai conferir qualquer coisa do relatório, que a gente já teve que debater isso também. Depois que cortou, como que a gente estima? Não tem como pegar o cabo ali e ver se a carga está ali. Não tem, assim, cortou e o projetista não liberou. Então eu quero que você até fale um pouco disso aí para o pessoal, por favor. Se você vai pretender de um lado só, dos dois lados, isso tudo, os programas te mostram isso. Até que essa te dá um gráfico ali de perda que você vê na hora. E você pode tomar essa decisão ali. Eu quero mudar aqui, eu quero fazer proteção com cabos alternados, ou só de um lado, dos dois lados. Então, hoje você tem ferramentas que te permitem visualizar isso e tomar essa decisão na hora. Agora, esse ponto que você tocou,
nós testemunhamos isso no final do ano passado, um colega que veio nos pedir socorro, né? Porque a proteção cortaram os cabos antes de mandar o relatório para ele. Então, na hora que ele viu o relatório, os alongamentos estavam muito discrepantes do que estava previsto em projeto. Mas e daí? O que eu vou fazer? Bom, os cabos já foram cortados. Então, começa aquela desconfiança. O problema está na calibração do software, então eu fui lá conferir, estava tudo certinho. Ah, não, o problema está no equipamento, que está mal calibrado. Né? Então, tudo isso foi o tipo de coisa assim, o que não se deve fazer, né? Para não ter problemas. Então, evitar esse tipo de coisa, o que não se deve fazer para que o projeto flua de uma forma, né, benéfica para todo mundo. Tá? Então, você vê que o conhecimento da proteção envolve muitas pessoas. Né? Você vê o cliente hoje, se for olhar menor preço de execução ou de material, ele vai estar pagando um barato que sai caro. Isso é uma frase que todo mundo já sabe. Mas o perigo está o seguinte, o cara se empolgou demais com o assunto, comprou um macaco e vai fazer proteção de fundo de quintal. Não pode. Né? Você tem que ter referência. E por aí vai. É toda uma questão de conhecer o profissional que vai fazer, de ter as referências. Sabe? Foi bom você Outra ter coisa tocado interessante. assim, a gente... Hã? Pode falar. Não, eu ia completar que a importância disso, até de você ter a mente, o projetista está aberto a essa comunicação com o cliente e com o executor, porque igual a gente bate esse papo sempre, estamos sempre abertos a aprender, eu acho que esse bate-papo assim engrandece o conhecimento dos dois. Se você já vai enviesar, um errou o outro, fica cada um querendo defender o seu e não analisa para o cliente ali o que aconteceu, né? Você sabe uma coisa que é muito comum até para quem também está começando a aprender proteção, e às vezes mesmo quem já aprendeu, às vezes essa dúvida sempre vem à cabeça, um assunto chamado níveis de proteção, que também é tratado ali na norma brasileira. Né? Então a gente tem 3 níveis de proteção: nível parcial, limitado e total. Então muita gente tem essa dúvida ali do que é proteção parcial, do que é proteção limitada. Então, de novo, tudo está relacionado com a classe de agressividade. Então, se eu vou projetar aqui para Belo Horizonte, que eu posso assumir uma classe 2 de agressividade, eu posso fazer uma proteção limitada, posso também fazer uma proteção parcial, que é aquela que permite que você tenha abertura de fissuras, mas dentro de um limite de 0,2 milímetros. Né? Aí o pessoal fala assim, mas espera aí, não faz sentido, eu vou protender, mas eu vou permitir abertura de fissuras? É o conceito da proteção limitada. Né? Mas aí, muitas das vezes você vai ficar num projeto na fronteira dos 2 níveis. Porque a proteção limitada, a norma diz o seguinte, quando você pega ali uma combinação de carregamentos, chamada de combinação frequente, você precisa de verificar se a sua tensão atuante está menor do que a tensão limite. Aí você atendeu ali uma proteção limitada. Ainda tem um outro fator que para você atender a proteção limitada, você tem que verificar com outra combinação de carregamento, chamada de quase permanente, onde a carga acidental está participando ali da combinação de carregamento com uma parcela menor, se você não vai ter tensão de tração, chamado de estado limite de serviço de descompressão. Então, é uma série de conceitos, de informações. Ao mesmo tempo, a norma te dá uma brecha de que, se você vai fazer uma laje lisa, independente da classe de agressividade, você pode simplesmente conferir a combinação frequente ali, o estado limite de abertura de formação de fissuras. Então, ou seja, esses conceitos que no início todo mundo fica com muita dúvida, isso, pessoal, só vai se clareando aos poucos. Você faz um projeto hoje, ele está com 100 dúvidas na cabeça, no segundo projeto as dúvidas caíram para 50, no terceiro projeto foi para 30, e a cada projeto vai diminuindo. Agora, como eu falei, cada projeto é um projeto, cada solução estrutural é uma solução. Então, a proteção exige um estudo constante, né? Porque às vezes os parâmetros que você usou para um projeto podem ser adotados em outro, mas, como cada caso é um caso, você vai estar sempre aprendendo, sempre estudando. A questão é fazer o primeiro projeto. Isso é muito legal. A gente, igual eu falo, aprende todo dia. Cada dia tem. Hoje a gente está com muito projeto de recuperação estrutural, fazendo.
Então, assim, vai aprendendo. Aí tem recuperação de cordoalho, estourou um cabo. A pessoa, quando ela começa, ela não começa já pegando esses problemas. Então, tem que ir passando por isso, para quê? Para ter uma taxa de maturação. E é até legal a gente falar um pouco disso, que você tem aí esse fluxograma, e depois o pessoal que quiser todo isso que o Reginaldo quiser, a gente manda um direct para ele, pode mandar para mim também, manda um e-mail, que a gente vai mandar esse material. E que eu acho legal você falar um pouco do fluxograma do TQS também, como é feito ali, porque ele tem um fluxograma para você seguir também, o passo a passo, que você segue e fica muito tranquilo, né? A TQS tem um fluxograma disponível no site da empresa, e eu criei um segundo, que eu forneço também no curso, tentando fazer um passo a passo, mas é mais para dar uma orientação de como é que é o caminho de verificações. Isso tudo que eu falei aqui, escolha do FCK, verificação de tensões, dimensionamento do limite útil, é mais para dar ao usuário um roteiro mesmo, né? Mas não que ele seja fixo para todo o projeto. Mas ele está disponível aí, as pessoas podem download lá no site do TQS ou na minha página, consegue, ou se coloquei, mandar um direct para você, você já pode fornecer também. Agora, a gente falou aqui dos níveis de proteção, dessa importância de nunca cortar os cabos antes do calculista fazer uma interpretação ali do relatório, né? E um outro assunto interessante da gente tratar aqui é o seguinte: antes a gente não tinha muita, o que eu falei de referências bibliográficas que hoje a gente tem no Brasil, né, livros brasileiros, autores fantásticos, e hoje a gente também tem a Associação Brasileira de Proteção, né, que nasceu com esse objetivo de mostrar que a proteção não é um bicho de sete cabeças, que tem muita gente aí querendo compartilhar o conhecimento, né? Tivemos a oportunidade, nós dois, de participar do comitê técnico para poder elaborar ali o manual, né, na parte de executiva. Então, acho que hoje a gente está mais enriquecido ali de informação, de recursos, de técnicas para poder pretender com menos medo, né? E menos medo, assim, eu falei no início, para quem está começando. Quem já faz hoje, no automático, né? Você vê um projeto arquitetônico, você fala, já quero pretender, quero fazer isso pretendido também. Né? Isso é legal, porque você falou da ABP, assim, é o acesso, né? Se você pegar quando a gente começou lá atrás, se a gente tivesse esse acesso rápido, né? Porque a ABP se associa ali, você já consegue ter esse manual técnico, você consegue ter tudo, e você está com os profissionais, muito ligado aos profissionais. Então, assim, é muito legal, até assim, que a gente tem vários nomes, igual o Maurício está aí, né? SGAP, que é muito bom, você vê vários nomes assim, porque tem vários, o grupo da proteção ele é bem unido. Então, assim, muita gente compartilhando, assim, a gente fala da BP, fala dessas associações, elas se ajudam, pega a pessoa ali e acolhe ela mesma para passar todo o conhecimento. Ela não quer absorver aquilo só para ela. Ela quer que a proteção continue se desenvolvendo. Então, para isso, a gente tem que passar conhecimento, seja para concorrente, seja para tudo, porque se um concorrente seu faz errado, ele não está prejudicando só ele está prejudicando todo o sistema de proteção. Então, eu acho assim, é importante a gente ensinar, a gente fazer essas lives, fazer curso, correr atrás assim, de conteúdo, porque, igual você falou, é bem legal. Você tem uma associação ali que ela está ali para te ajudar. Você tem um problema, você está com os melhores profissionais do mercado para te ajudar. Então, assim, vale muito a pena esse bate-papo aí, né? E aí você falou, você citou o nome do meu amigo aí, o Maurício. Hoje você tem, que na minha época não tinha, hoje você tem grandes nomes, profissionais, colegas novos, que pesquisam e que estão disponíveis para passar o conhecimento. Né? Então, na TQS, a gente tem aí os parceiros do Maurício Gaga, a gente tem o Mauer Egas, e tantos outros nomes aqui no Brasil, oferecendo curso de proteção. Então, olha que maravilha. Só não vai estudar quem não quer. Né? Então, por isso que eu falo, um curso só é pouco, façam todos, aprendam com todos esses colegas que estão aí contribuindo. Todo mundo está ganhando. Sabe? Muitas vezes eu já bati papo com o Mal, já bati papo com o Maurício, trocando informações, um acaba que vai aprendendo com o outro, um vê uma técnica do outro. Isso é muito bom, acho que não tem que ter medo de esconder a informação. Nós estamos vivendo uma era hoje que você esconder informação acabou. Hoje tem rede social, a notícia chega
né? Você nem precisa ligar a TV, a notícia chega aqui. Então, como é que você vai responder hoje de uma pessoa o que é uma proteção, né? Como que ela deve fazer? Igual eu falei, onde a gente vai para andar de cima ou de baixo, mas ficou o legado, Exato. né? Ficou a mensagem que foi passada. E é muito legal que você trouxe isso, né, dos projetistas, trazer também, você vai na Impacto Caracas, tem lá aberto o CCP, né, tem Centro de Proteção, então é muito legal você ter o Hernani também lá na EVEX, tem experiência EVEX, você vai lá para ver como é feito o material, como que é feito tudo, a Belgo, a Celor, Romário, né, o Daniel, até o Arley também, todo mundo, tem o Marcos Aurélio, tem também, na época, quem me ajudou muito foi o Homero Sporino, que ajudou, assim, junto com o Caracas. A gente teve o Calduro, o Caracas, o Hernani. Tivemos muitas pessoas que trouxeram, né? Vieram trazendo essa proteção lá de trás, porque a gente fala, nossa, é uma tecnologia nova. Não, graças a essas pessoas lá atrás que foram vindo, tem também o pessoal lá de Fortaleza que faz projeto, que você vai saber falar melhor, agora eu não lembro, não recordo o nome, Helder, eu acho, se eu não me engano. Então, várias pessoas que trouxeram a proteção para acontecer esse cenário, além de você, Maurício, também, que estão trazendo, né, para essa nova geração, cheio de projetistas novos, empresas novas de proteção. Então, acho muito legal isso. Você falou do pessoal de Fortaleza, em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar por um período pequeno, mas eu trabalhei no departamento de projeto da construtora líder em Belo Horizonte. Ela tinha um departamento de projeto coordenado pelo professor da FUMEC lá, o Marcelo. Marcelo Souza. Isso. E aí, o Marcelo um dia virou para mim e falou assim, olha, eu acabei de receber aqui um convite do grupo da Belgo, né, para ir lá em Fortaleza fazer um curso, mas eu, por questão de agenda, não vou poder ir. Você quer ir? Mas é lógico que eu quero. Não vou perder essa chance de aprender um pouco mais. E eu já conhecia o Sérgio, acho que é Sérgio Carvalho, né? O sobrenome dele é o Carvalho. É, e o Sérgio eu tinha trabalhado no escritório de projeto antes, também em Belo Horizonte, acho que em 2008, e esse escritório convidou o Sérgio para vir a Belo Horizonte para ensinar o colega lá da APT e me ensinar a TQS. Tinha vivido TQS em outra empresa, o Sérgio veio, a gente desenvolveu um projeto junto, e em 2010, quando eu fui a Fortaleza, eu encontrei o Sérgio lá de novo. Ele passou mais informação e com mais o pessoal. Existia uma parceria de um curso entre a Belgo e a Impact, né? E aí visitamos e aí essa palavra é muito importante que o projetista, aquele que está começando, fez o seu primeiro projeto, vai lá na obra ver como é que ficou. Será que aqueles cabos que ele pôs no papel estão bem posicionados ou estão posicionados do jeito que ele imaginou? Eu já vi projetos de vigas que na região das ancoragens é tanto ferro, mas tanto ferro, que eu brinco no curso assim, aqui não passa nem sinal de Wi-Fi, de tanto ferro. Né? Você tem estribo, você tem fretagem, então tem que ver na obra se aquilo vai funcionar. Eu lembro que no início de carreira, eu tinha um programa que não era nem TQS, era um programa muito simples de dimensionamento de viga. E esse programa não veio calibrado para detalhar estribos com ferro de 6,3 milímetros. Então, todo o projeto meu de viga ia com 6,3. Aí, um dia, visitando a obra, um armador virou para mim e falou assim, doutor, será que eu posso te dar uma opinião? Pode, perfeitamente. Por que o senhor não projeta estribo com ferro de 5 milímetros? Eu falei para ele assim, mas por quê? É mais fácil para dobrar, doutor. A partir daquele dia, daquela conversa com o armador, eu passei a projetar usando mais estribo de 5 milímetros. Ou seja, essa interação na obra, conversando com quem está pondo a mão na massa ali, é muito importante. Sabe? Principalmente em proteção no cabo, dentro de uma viga, como é que você vai posicionar ali, né, as ordenadas do cabo, com sal. Essas técnicas todas, que são que ele está desenhando, a enxergar o produto final. Exato, isso é muito legal. A gente até trazer também ali, aproveitar, tem algumas perguntas, pessoal, nós vamos responder no final aí. Eu acho legal a gente trazer alguns macetes também, aproveitar que o pessoal está aí, alguns macetes de proteção, seja de laje ou de viga, assim, que você pode falar uma dica que vai mudar aí, que a pessoa, se ela aplicar no projeto de proteção dela amanhã, vai ser desenvolver. Eu dou umas aqui de execução. Acho legal a gente ajudar o pessoal que está aí, até como parabenizar quem está aí conosco até agora, né?
dica de laje eu te dou o seguinte, você está começando a fazer um projeto de uma laje protendida. Aí todo mundo tem uma referência assim, eu vou especificar a altura da laje, considerando ali o vão dividido por 40 para dar um chute inicial, né? Aí muitas vezes você pensa assim, um vão de 8 metros, dividido por 40, eu vou fazer uma laje de 20. Aí vai, mas aí tem 20, verifiquei as tensões no passado, vou tentar aqui com 22, 24. Eu costumo dizer o seguinte, à medida que você vai aumentando a espessura da sua laje, você está pensando numa laje lisa, maciça, você vai aumentar o peso próprio. Então, você está colocando um carregamento maior, que você vai precisar, talvez, de mais cabo para poder equilibrar aquele peso próprio, que a gente comentou lá no início de tentar neutralizar o peso próprio da estrutura. Então, às vezes, você está chegando numa laje com uma espessura tão grande que já é interessante você começar a pensar numa nervurada protegida. Não que você não possa partir do projeto inicialmente desde uma nervurada. Já aconteceu o caso de um cliente me procurar e falar assim, eu tenho as formas plásticas, eu comprei, então eu quero o meu projeto com laje nervurada. Você já começa dali. Né? Então, ou seja, a espessura da laje está ficando muito alta, já começa a pensar numa laje nervurada com uma inércia equivalente ali. Seria uma dica, talvez. No caso da viga que eu falei, não dá para fazer projeto de viga hoje pensando no que o arquiteto mais quer, que é viga escondida em alvenaria. Você precisa ter largura, né? Então, muitas das vezes você consegue ter uma largura maior, uma altura menor, e aí você usa ali um forro de gesso para esconder a viga e tudo mais. Então, esse é um macete. E o outro macete é pensar sempre, principalmente nas vigas. Nessa questão de fazer várias camadas, como é que você agrupa os cabos, né? Na hora que ele sai lá da placa da ancoragem, vai chegar lá no meio do vão ou no ponto de momento negativo, que seria sobre o apoio, né? Ou seja, o cabo mergulhou, subiu, passou pelo pilar. Então, como que você vai abrir aquele feixe ali? Outro dia também acompanhei um projeto de um colega, mesma situação, projeto muito bem feito, ele me pediu socorro para conferir o projeto, estava tudo certinho. O pessoal da obra, na hora de fazer o estribo, era um estribo duplo, né? Então, 3 cabos tinham que passar pelo estribo no meio da viga. Os caras simplesmente passaram o cabo por fora e tiraram também ali do estribo central, tiraram o emasso passivo. Então, o estribo estava amarrado só no arame, não tinha ferro segurando o estribo. Aí, o que faltou? Faltou alguém na obra que pudesse orientar o projeto de proteção. Então, aquela coisa que a gente comentou lá atrás, até o colega que está na obra para poder conduzir ali a execução da proteção, porque muita gente fala assim, a proteção é caro porque eu vou ter que contratar uma empresa especializada. O ideal é isso, é contratar uma empresa de proteção. Mas se um colega que está ali na obra, ele precisa também, mesmo que ele não seja o calculista, ele precisa de entender de proteção. Porque ele vai orientar ali o armador, como é que ele é. Eu já tive situações que o camarada falou assim, olha, a empresa de proteção vai lá dar uma assistência, mas eles pediram para que eu separasse um servente ou um armador para poder fazer a montagem. Ok, mas aí quem vai orientar o armador ou o servente tem que entender do assunto, né, Fabrício? Exatamente. Porque senão você vai... Então, o projeto colorido com 3D, mas não sabe montar, o projeto. Se for E um ponto legal aí. é aquela velha história que a gente via em filmes antigamente. Quem que é o assassino? É o mordomo. Né? Quem que é o culpado? É o calculista. Então vamos em cima dele primeiro, até que se prove o contrário. Você trouxe um ponto muito legal, que foi dos estribos, que é até uma dica que a gente fala, a viga é difícil de montar, porque já está com os estribos fechados, a gente tem que passar a cordoalha no estribo, tem que passar ela por dentro, esses estribos não estão adiantando. Então, uma dica que você já deu no seu curso, você fala muito, você ter o estribo aberto, porque aí você joga as cordoalhas, você já vai estar com os tarubos, você consegue posicionar todas as cordoalhas uma vez, depois você só faz o fechamento do estribo. Se você já fizer o estribo fechado, você tem uma dificuldade para passar esse cabo na viga. Então, assim, sempre que vocês forem fazer vigas, tiver a oportunidade de conversar com o seu cliente, pede para ele deixar o estribo superior, estribo ali, aberto. Por quê? Porque fica mais fácil de você instalar as cordoalhas. Você não precisa ficar passando ela, tendo aquela dificuldade. Então, assim, uma dica que eu dou muito para a viga e outra para a laje é você observar os pontos, que o conjunto de cabos feixes ali, eles estão na mesma altura. Porque se você for fazer um caranguejo para cada feixe, você vai ter uma amarração ali para cada um, você não vai ter uma produtividade alta. Aproveita aquele feixe que está igual,
coloca posiciona 3 caranguejos ou 4 e passa uma barra lisa e ali você faz a instalação. É que é só você jogar as cordoalhas ali, fica bem mais fácil que você ir amarrando de caranguejo para caranguejo. Então, assim, fazendo uma diquinha aí rápida aí pro pessoal, né? É porque às vezes o estribo fechado, se lá na extremidade, na região das ancoragens, ele estiver muito justo, né, você vai ter que fazer igual costureira, sair costurando ali os estribos para poder passar o cabo. Muitas vezes você tem que fazer a técnica de pescar o cabo e puxar ele, né? Então você dificulta e dá mais tempo de montagem ali. Então o estribo aberto traz essa vantagem. Você posiciona o cabo e depois você vai lá e faz um estribo, né, de fechamento superior ali. Outra coisa que é importante todo mundo que está começando a estudar muito, e hoje também a gente tem literaturas que falam sobre isso, é a questão da fretagem, né? E uma coisa é a fretagem da laje, que ela é bem mais simples, ele tem a fretagem da viga, tem uma série de coisas que tem que levar em consideração, né? Igual eu falei, você está comprimindo a seção e você tem uma tendência ali de uma abertura lateral, né? Então você tem que segurar aquela carga ali para não expandir a viga. Então, ou seja, proteção, resumindo tudo que a gente falou aqui, é uma série de conceitos. Quem vai entrar nessa linha de trabalho, de pesquisa, tem que ler bastante, tem que procurar quem sabe, não pode ter vergonha de perguntar, porque se você procura uma pessoa e ela não tem boa vontade de te responder sobre proteção, pode saber que ela não sabe proteção. Porque se ela soubesse, se ela tivesse confiança nela e no próprio assunto, ela te responde sem medo. Né? Exatamente. Eu brinco muito com os meus alunos no final do curso. Olha, hoje eu ensino proteção de sacanagem, porque me esconderam de mim a informação. Então, na hora que eu aprendi, agora de sacanagem eu vou ensinar todo mundo. Então, Muito legal, muito legal. não precisa girar o conhecimento aqui para frente. Até com você ter falado da fretagem, a gente pode, assim, antes de já falar para os outros dois, sim, fazer o fechamento aí e responder um pouco das perguntas do pessoal, é falar da fretagem, que a Karine passou uma dica para a gente, como é feita a fretagem nos Estados Unidos hoje, porque depois de muito problema, ela é a fretagem em U, né, com as armaduras, e ainda faz aquela fretagem lisa na cabeça das ancoragens, porque você combate o espraiamento ali e combate as forças de proteção ali nas zonas de ancoragem, né? E outra coisa interessante que ela comentou com a gente na época, já tem uns 2 anos que a gente conversou com a Karine, né? E a gente já tinha ouvido falar, ela confirmou, que lá tem o costume seguinte, você tem um engenheiro que projeta e tem um engenheiro que detalha, né? Exato. Aqui no Brasil, né? Então, assim, você usa o software como ferramenta ali de projeto, o software gera desenho, o próprio projetista já detalha, mas é isso. Projeto pronto, conversa com o cliente, conversa com a empresa de proteção, para que não se estrague o projeto na obra, né? Não se faça diferente daquilo que foi definido. Exatamente. Isso aí. E até legal que você trouxe, porque lá tem, os Estados Unidos tem o inspector, né, que vai tomar conta da equipe de proteção, que vai ver se está tudo certo, é o CREA lá, como se fosse o CREA. Então eles fiscalizam tanto a parte de projeto quanto a parte de execução. Então isso dá mais, assim, visibilidade aos serviços, uma qualidade, um fator, mais gente conferindo. Se você tem é muito mais fácil, né? Você vai ter toda a triagem ali, fica muito mais fácil. Eu queria até que você falasse, assim, que já está meio ligado a isso, comentar do SEC Pro, que é o seu programa que você fez junto ao TQS aí, e falar também sobre os seus cursos do TQS, para o pessoal já saber, assim, do SEC e saber também do curso que você tem ligado ao TQS. Quando eu fazia, naquele primeiro projeto que eu fiz na viga de 11 metros, né, que foi o start ali de que agora eu tenho que perder o medo, eu fazia as contas ali na mão, mas eu fiz umas planilhas. E como eu falei, para não ter que ficar salvando, eu tinha uma experiência com a linguagem de programação. No mestrado eu aprofundei mais o estudo ali de programação. Aí eu fiz, bom, eu vou fazer um programa aqui que vai facilitar a minha vida, mas à medida que eu for definindo o número de cabos e verificando as tensões, ele já vai gerando para mim uma memória de cálculo. E vai fazendo uma memória uma em cima da outra, para que depois eu possa comparar todas. E aí, no final, eu falei comigo mesmo, eu acho que esse programa ficou razoável, eu vou disponibilizar ele gratuitamente, para ajudar exatamente quem está começando. E aí, chegou já aí a versão 3.0, é gratuito, está lá na TQS Store, a pessoa pode entrar lá e baixar. Na minha página da internet também está lá. Quem tiver alguma dúvida pode me ligar que eu respondo. Quer dizer,
aquela ideia do colega, né? Poxa, eu imaginei, jamais imaginei que um dia eu conseguiria um retorno do Senhor. A gente tira esse Senhor, o Senhor está no céu, pode conversar comigo. Se eu não conseguir responder na hora, porque eu estou, né, com outra atividade, mas eu respondo. E, além do SEC Pro, esses cursos, quer dizer, a parceria com a TQS começou lá em 2017, que eu só queria dar umas aulinhas e me convidaram para ser representante, e aí a parceria se solidificou. E, como eu falei, no início da pandemia, mudou-se a filosofia de cursos presenciais nas capitais brasileiras e passamos a fazer os cursos nessas plataformas aí de sala virtual, né? Então, nós já chegamos, já vai acontecer agora, em janeiro, no dia 23 a 27 de janeiro, o que a gente chama de maratona de férias. É a oportunidade daquelas pessoas que dão aula à noite, hoje próprios estudantes que acabaram de fazer a graduação, poder fazer o curso nas férias de janeiro. Vamos para a 14ª turma, considerando uma média aí de 20 a 25 pessoas por turma. Aproximadamente, eu já dei um treinamento aí para umas 320 pessoas. Tá? Quer dizer, é pouco e é um número legal. Você pensar que 320 pessoas eu já consegui compartilhar o conhecimento, para mim é muito gratificante. É mais gratificante ainda quando aquele meu aluno, né, porque nós estamos falando de colega para colega, quando ele às vezes me manda no WhatsApp e fala assim, olha aí, professor, aquele projeto, o senhor me deu uma dica, o que eu fiz o curso, olha a obra pronta aí, compra atenção. Você vê que bacana, né? Aquela pessoa, eu contribuí para aquela pessoa crescer e ela já fez o primeiro projeto dela, já perdeu o medo inicial, né? Então, na programação da TQS a gente tem, agora vai ser a cada 4 meses, vai ter o curso de lajes protegidas. Eu faço uma sequência assim, laje protegida, depois eu faço o curso de viga protegida, que é tudo junto. Só que com uma carga horária, a gente tem um limite de 12 horas, mais ou menos, eu não gosto de passar muito disso, porque o curso online, se você passa de 2 horas e meia, a pessoa dorme, né? Então, assim, o filme muito longo, se ele não for um filme de ação, você não consegue ir até o final. Exatamente. Então, aí eu sei, a gente vai para o curso de Liga Protegida, eu foco muito na ferramenta VPRO, que foi uma ferramenta que passou a fazer parte do TQS na versão 22, específico para Viga. Né? Então, a gente faz o curso de lajes de Viga, depois eu faço um curso de armaduras em lajes, e agora a gente vai ter um curso novo que é elementos pré-moldados. Tá? Então, vai acontecer em fevereiro, ali, antes do Carnaval. Então, é isso. Sempre os usuários TQS são sempre comunicados ali pelos e-mails, né, da divulgação dos cursos. É uma equipe formada, tem muitos professores, todos os professores da TQS são clientes da TQS, tá? São profissionais independentes, são clientes que adquiriram uma experiência e já usam o software há muito tempo, que estão ali contribuindo com o conhecimento. Né? Então, a gente tem ali, igual eu falei, tem o Mauer, tem o Sander Cardoso, o Sander que desenvolveu o VPRO com o curso dele, tem o SGAB, tem uma série de colegas aí, tem uns colegas que dão um curso de BIM, estrutura metálica. Então, a gente tem hoje uma condição de passar para os usuários todo esse conhecimento, que é muito bacana. Vamos às perguntas? Temos aqui, eu vou lendo, algumas eu já respondi, igual o José da Civil aqui, Engie, mandou, mestre Reginaldo, aqui em BH, você só dá esses cursos em faculdades? Então, você acabou de falar que assim, o curso está aí online, quem quiser fazer, né, é só em faculdade, fica mais tranquilo. Tem uma pergunta aqui também, quer ver? Deixa eu pegar aqui, do engenheiro William Maia, que ele pergunta, além disso, conseguimos chegar próximo ao valor de 1.900 na proteção, desliza na peça? Como é que é? Chegar no valor de 1.900, como assim? Eu também não entendi, acho que esse valor que ele fala é a taxa, né, de escoamento ali, 1.900 na proteção. A gente fala da taxa do aço, né? Pelo que eu entendi aqui, próximo do valor de 1.900. Essa pergunta também é muito comum, assim, qual que seria aquele número comparativo para você saber o quanto de aço que você vai gastar? Então, aquela velha frase, cada caso é um caso. Se você pegar um livro aí, você vai encontrar lá que projeto de proteção, você vai ficar num consumo de
4,5 a 7, 7,5 quilos por metro quadrado, ali, metro cúbico. Ou seja, cada caso é um caso. Você pode fazer um projeto de uma laje e um outro projeto muito parecido que vai consumir mais aço. Então, acho que não pode ficar muito preso nesse número, não. Faz o projeto, analisa tensões, analisa o dimensionamento, vê ali o número que você chegou. É claro que se às vezes você está com uma taxa muito alta, pode ser que você optou por uma laje com uma espessura pequena. Né? Então, você precisa de ter uma quantidade de aço maior para poder equilibrar ali e reduzir os deslocamentos. Porque não é só verificar as tensões limites, você tem que verificar os deslocamentos. Né? O Max aqui também perguntou a cabeça de uma viga e onde possui maior taxa de armadura por conta da proteção. Então, eu acho que a pergunta dele era mais assim, aonde está a maior taxa de armadura na proteção? Quem quiser mandar pergunta, pessoal, aproveita aí agora. E é o que eu falei, às vezes você tem tanta armadura ali que às vezes nem passa sinal de Wi-Fi. Né? Então, você tem uma densidade de armadura passiva. Mas na ativa você vai ter aquela concentração de placas que, de acordo com o número de camadas, número de cabos, você vai ter muita armadura ali. Mas essa quantidade de cabos que chega na extremidade é a mesma quantidade que está no meio do vão, né? Ou sobre o apoio. Tá certo? Tem um e as mesmas verificações da laje, as mesmas verificações da viga. O Márcio aqui, ele pergunta as taxas viáveis. Eu acredito que sejam as taxas viáveis para assim, e aí, proteção ou concreto armado, assim, né? Eu acho que não tem meio que uma taxa viável. Acho que é meio que, assim, tem que analisar o global, né? Não tem como falar, a taxa, a partir do momento que tem essa taxa aqui, vale mais usar proteção. Não, acho que não tem muito isso, né? Você não pode falar com um projeto assim, você vai fazer um projeto de proteção para mim, mas você não pode gastar mais que da taxa de 4,5 ali. Poxa, não faz sentido. Você tem que projetar, você tem que analisar. Aí no final você divide lá a quantidade de aço, né, pelo metro quadrado de forma, ou de área, ou pelo metro cúbico, né? Igual você tem concreto armado, a gente tem essa referência, né? Quilos por metro quadrado, quilos por metro cúbico. Então, às vezes, a pessoa fica muito presa a essa informação do concreto protegido. Qualquer literatura que você for ler hoje, vai ter uma referência, 4,5, 7, 7,5, 6,5. Mas não fica preso nisso, não. O Caio aqui fala, parabéns pelo bate-papo, estou com uma viga de transição com diversos carregamentos. E essa sacada de protender conforme o tempo e avanço do carregamento foi top demais. Então, é o que a gente fala. É ir conversando mesmo, trocando ideia, assim, perguntar. Nós temos aí o Romário, que acabou de entrar da Bel, você tem muita gente aí no mercado, você pode ir atrás, o pessoal vai redirecionar você aí. Então, é muito legal. E o Márcio pergunta da armadura de punção com estribos abertos. Armadura de punção com estribo aberto. Na armadura de punção, numa laje lisa, você tem que verificar. Vamos falar o seguinte: a proteção ela é favorável ali também para o efeito da punção. A norma permite que você considere a curvatura do cabo e uma parcela ali da pré-compressão para aumentar a resistência à punção da laje. Tudo bem. Aliás, o SNAB tem um curso muito bacana sobre isso, né? sobre punção. Mas o estribo aberto, cada barrinha do estribo funciona como se fosse um pino, né? Um estante. Então, não vejo problema algum. E tem várias maneiras de você fazer estribo ali, tem o estribo cobrinha, a gente chama de estribo cobrinha, o estribo minhoca, né? É uma maneira de fazer, tem o estribo fechado, tem os estantes. Então, assim, o importante é entender que a proteção ela é muito favorável para o combate à punção. Né? Tanto é que a gente tem no mercado hoje um software do colega lá, o Celso Fátio, né? Que é o LPUNC. O LPUNC, você tem a possibilidade de entrar com os parâmetros que você está adotando de proteção para te dar a tensão resistente. Hoje a gente tem mais essa ferramenta no mercado também. Tá? Muito legal esse bate-papo aí. Se alguém tiver mais uma pergunta, acho que a consultoria é grátis aí, que tem direito ao original, o pessoal perguntar, ter essa pergunta. Se não tiver, eu vou agradecendo você aqui, né, Reginaldo? Agradecer o pessoal que participou também, que está conosco aí nessa caminhada de desenvolver a proteção. O pessoal da Belga, Celó, Romário, o Hernani,
Maurício, que você citou, todo esse pessoal, né? Assim, não vou ficar citando, porque senão a gente esquece, tem o Caracas, então, assim, todo o pessoal, tem o Guilherme da Optima também, o Henrique lá, que fala muito, né? Que, assim, o pessoal da BP aí, em geral, muito obrigado, senhor Tamar. Então, assim, eu queria agradecer você, queria agradecer o pessoal que está aí até agora também. Quem quiser deixar o e-mail aí para o Reginaldo depois mandar o material, manda um direct para mim ou para o Reginaldo, que aí vai ficar bem legal, a gente faz essa ponte aí. E estamos aí, precisar de material, qualquer coisa, pode contar conosco. E muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, Reginaldo, e por passar todo esse conhecimento, assim, eu sou muito grato por ter você, assim, me ajudando, essa parceria nossa, sou muito grato mesmo, muito obrigado. E o Caio está até perguntando aí se você presta consultoria. Sim, esse trabalho de tutor, né, vai fazer o primeiro projeto, que é o acompanhamento, pode me ligar, a gente combina horários, essa consultoria. Planejamento de 1 hora, já estamos quase chegando em 2 horas de bate-papo, mas foi muito bom, porque fluiu aqui com muita tranquilidade, acho que essas informações ajudam, né, todo mundo. Agradecer a você pela oportunidade de passar essas informações, agradecer os colegas que estão aí assistindo e aqueles colegas que vão assistir as gravações, agradecer aí o amigo Romário, né, como eu falei, o amigo Romário virou amigo nosso e que abriu as portas aí da empresa e de uma certa forma, ou de todas as formas, possibilitou da gente chegar aqui também, contribuindo com o conhecimento. Né? Então, valeu, Fabrini, estou sempre à disposição. Como eu disse lá no início, eu sou um mortal, quer dizer, não sou nenhum bam da proteção, tem muitos colegas aí para aprender. Quando eu não sei, eu brinco no curso, olha, se vocês fizerem pergunta difícil, eu não souber, eu vou recorrer aos meus gurus, aos universitários, né? A gente está sempre aprendendo, eu estou à sua disposição aí de todos para poder contribuir, tá bom? Valeu. Muito obrigado, pessoal. A live vai ficar salva aí. E quem quiser entrar em contato comigo, com o Reginaldo, o meu é FS Proteção, do Reginaldo, se eu não me engano, é RLF Inge, né? E aí, Final, só mandar para a gente aí que vamos responder as perguntas, vamos mandar material aí, fique à vontade. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. o colega que falou, amiga, Fabrini, só para a gente encerrar. A gente vai ter em março o curso de vigas protegidas, e nesse curso eu trato do assunto viga de transição. Não. Tá bom? E aproveitar também que o Laerte trabalha com proteção, falou que gosta muito da minha função de proteção, que a gente muitas vezes não agradece, né, o pessoal que está na obra. Muito obrigado aí por manter nossa proteção, fazer o serviço de qualidade, assim, não é só o projetista, não é só a empresa de execução, mas são os operários, quem está lá no chão de fábrica lá, fazendo acontecer. Muito obrigado, Laerte, o Hernando, que já trabalhou comigo, entrou aí. Muito obrigado até o pessoal. Tem Proteção em Ação, que eu achei muito legal o perfil dele, que ele, não sei se ele é um encarregado, mas ele mostra o dia a dia da proteção. Então, muito legal. Muito obrigado a todos vocês aí. E vamos avante com a proteção. Boa noite a todos. Valeu, até. Um abraço, tchau. Boa noite.